O brilho da lua estava na guarda do palácio sonolento, observando tudo com seus olhos frios. O padre do tribunal desfrutou silenciosamente a paz da realidade circundante. De repente, seu guarda gritou: Senhor Aziz, o que você está fazendo aqui em tal momento? O homem sorriu e contou gentilmente sobre uma caminhada normal da insônia. O guarda observou que a estrela da manhã naquela noite aumentou mais do que o normal. Aziz lançou um olhar apaixonado à luz celestial e lembrou-se da lenda de Vênus. A história antiga era sobre uma ascensão brilhante e incomum daquela estrela. Ele disse que, depois de um evento tão raro, a deusa Ashar, que salvará o sultão, deve aparecer. O guarda não tinha pressa de acreditar, mas o próprio padre chamou essa história de conto de fadas. O crente novamente levantou os olhos brilhantes para o céu estrelado, como se houvesse um milagre. O homem estava esperando a noite quando a deusa reviveria e desceria para pessoas com uma alma cheia de beleza. No meio de um quarto escuro, uma garota coberta com um pano carmesim estava sentado no chão. Sua mão apareceu no luar e com um tremor pegou um grande espelho. Movendo-se por um momento antes de seu reflexo, ela parecia ter medo de olhar para ele. As tranças prateadas e um rosto loiro olham para fora do tecido que escaparam da imagem inaugural. Havia poucas palavras, mas elas não podiam dar uma explicação completa. Uma variedade de beleza com cores amarelas e azuis ao redor das pupilas foi perdida. Um sino brilhando no pescoço dela, e seus dedos estavam explorando ansiosamente as características faciais. A garota sugeriu que ela estava dormindo, mas ela se sentiu muito bem. Um príncipe apareceu nas costas dela, ele queria estudar um estranho por estar em seu quarto. A garota olhou em volta ansiosamente e congelou, porque não esperava nada assim. Havia uma espada afiada perto de seu pescoço fino, e o medo dentro de diabos. O jovem irritado dirigiu uma olhada estrita para ela e perguntou quem ela era. Os pobres pareciam silenciosamente com os olhos assustados, sentindo o frio do metal. Antes dela estava o segundo príncipe do reino de Ashar e o governante da capital, Suleiman. Depois de se acalmar, ele se lembrou de um sonho forte, suspeitando que ela tivesse espalhado uma pílula para dormir. O príncipe exigiu falar, mas a garota não tinha explicação. Suleiman novamente largou seu olhar confuso com um apelo silencioso. O fato de ele ficar na frente dela com a espada nas mãos foi uma surpresa completa. Seus olhos estavam pequenos lágrimas enquanto ela tentava pensar nas palavras. Apesar do estresse das circunstâncias, sua postura semi-nascada derrubou os pensamentos da menina fora da pantera. O príncipe continuou perguntando como ela chegou ao seu descanso. Ela balançou a cabeça em uma confusão e não entendeu o que responder ao cara irritado. A distância entre seus rostos diminuiu e ele enfatizou o crime dela. A ponta da espada quase tocou a pele, e a mulher apertou infantil os olhos. Seus pensamentos eram apenas uma pergunta que estava com medo: vou morrer agora? A garota definitivamente não iria suportar o que estava condenado à morte. Ela considerou injusto, porque a vida anterior terminou muito cedo. Em sua memória, seu gato vermelho emergiu, que se despediu dela com desespero em seus olhos. Ela não queria se sentir novamente, pois o coração para de bater no peito, e sua respiração morre. A lâmina quase tocou a campainha no pescoço, e o príncipe notou essa decoração. Suleiman não esperava ver uma coisa dessas, então ele não acreditou imediatamente em seus olhos. Melhor considerar, ele disse, isso é um sinal de que você pertence ao sultão. O príncipe sugeriu que sua mãe decidiu brincar com ele dessa maneira. Por um momento, Suleiman pensou na época de sua visita ao seu quarto. Em vez de raiva, um sorriso apareceu, e o príncipe pediu certeza: você veio aqui à noite? A garota não entendeu a pergunta, mas mais tarde seu rosto foi derramado por um roxo. Reconhecendo, ela balançou a cabeça ansiosamente, como se quisesse jogar fora pensamentos desnecessários. Suleiman fechou os olhos cansados e perguntou: você pretende permanecer em silêncio? Após a ausência da resposta, o príncipe disse a ela que o castigo seria uma tortura. Ela lembrou o significado da palavra com horror, imaginando filmes assustadores. A menina tinha medo da morte em uma cadeira elétrica, embora ela tenha nascido em uma época em que não estavam. Sob o medo de sua morte, ela decidiu se dominar, porque não entrou em pânico. A sala varreu um ni desesperado e alto que veio de sua boca. A garota ficou surpresa, porque ela não esperava ouvir isso de si mesma. Feliz, ela cobriu o rosto com as mãos, querendo cair no chão. Suleiman queria ouvir qualquer coisa, mas definitivamente não os sons de animais. Então a garota prefere um banquinho elétrico do que uma vergonha queimada. Ela mais uma vez apertou e pensou sobre o que ele só queria viver.
As palavras estavam girando que a vida é uma série de eventos imprevisíveis. Um dia, a cidade espalha o barulho e os sons das pernas humanas. 3 homens percorreram a multidão em uma preocupação para o mercado da cidade. A personagem principal pensou que ela não havia vivido uma vida muito ocupada. Ela fugiu das pessoas no corpo do gato e levantou uma grande bagunça. Indignado com os locais, os habitantes locais foram convidados a pegar o breuleiro o mais rápido possível. O mundo que renasceu e a alma é desconhecida e perigosa para isso. Ela não conseguia pensar que acordaria no corpo do gato uma vez. O homem notou o animal e apontou para os outros para levá-lo a um beco sem saída. Tendo atingido o muro alto, o gato congelou devido à falta de um plano. A criatura tentou se proteger, mas os homens não o assustaram. A indignação do gato não tinha limites, porque os 3 muito mais fortes atacaram os mais fracos. Esses covardes devem alimentar o pobre animal e não ser perigosos. Ela tentou mostrar a eles um gesto ruim, mas não tinha mãos em uma nova vida. Um jovem lamentou o animal, mas o velho não viu nenhum sentido. Ele disse que os gatos brancos e versáteis foram ordenados a trazer o governante. O gato proposital aproveitou a oportunidade e tentou escapar. Ela encontrou um tijolo faltando na parede e colocou mentalmente seus próximos passos. O animal ficou ainda mais feliz quando viu uma caixa próxima. Em segundos, ela correu o mais rápido possível em uma direção pré-imagada. Mas quando os homens notaram, o gato quase escapou deles. Ela está orgulhosamente endireitada, consolada por um salto bem-sucedido. Então ficou mais confiante. Era tarde demais para recuperar o atraso, porque suas patas estavam prestes a chegar à brecha escolhida. Ela triunfalmente humilhou aquelas rosas desatentas, embora não tenha terminado o salto. Suas garras foram pegas no tijolo, mas nem tudo era tão fácil quanto parecia. O gato voou para o chão de desespero, onde as perseguições estavam aguardando ansiosamente. Ela teve que escapar, mas na vida sempre há eventos imprevisíveis. Em uma das células, estava um gato que bateu o rabo de cavalo no metal e sibilou. 2 homens olharam para o animal, discutindo sua natureza difícil. O gato os repreendeu sem perder seu espírito, porque ela queria voltar à liberdade de todo o coração. Ela era uma gata incomum e uma pessoa real em um corpo pequeno. Memórias da vida anterior surgiram na memória, estavam cheias de descuido. A garota se lembrou da noite em que tinha medo de perder tempo precioso. Ela decidiu assistir filmes salvos escolhendo uma história sobre o amor do sultão. Então ela era crita para pegar uma comida deliciosa para assistir para apreciar mais. Mas a dor aguda por dentro mudou todas as suas intenções alegres daquele momento infeliz. Ela agarrou seu coração e nem sequer teve tempo de entender o que estava acontecendo com ela. Apenas o ataque cardíaco repentino e a aparência verde de seu gato vermelho são preservados nas memórias. O gato percebeu que sua vida terminou antes que ela tivesse tempo de desfrutar. Nas referências recentes, seu gato, chamado Maru, não encontrou desesperadamente um lugar devido à perda. Ele está no meio-dia, e esse uivo pode facilmente se comparar com os soluços humanos. De outras células nas proximidades, chegou um estridente nos gatos cativos. O gato ficou triste porque estava chorando seu Maru, e ela estava em uma foto do filme sobre o sultão. A garota não está acostumada ao corpo de um gato pequeno e indefeso em um mundo tão grande. Lembrou-se daqueles dias de uma nova vida quando teve que sobreviver entre outros animais de rua. O gato achou que ela tinha um perigo muito maior porque foi pego em uma armadilha. Mas lembrou-se das palavras do velho sobre os gatos especiais, e as terríveis suposições desapareceram. O gato se dominou e se concentrou em como analisar as informações. Em um momento, ela imaginou a bela vida do governante daquele país. Do luxo imaginado, o animal decidiu que, a partir de agora, seu objetivo, preencher o sultão. Todos os gatos de rua a invejariam, e ela esqueceria a vida na pobreza. Olhando para a estrela brilhante, o bebê prometeu realizar esse sonho. O gato acordou os aromas agradáveis e bate-papos diários de pessoas ao redor. Ela abriu os olhos multicoloridos e olhou com interesse de onde o cheiro veio. O animal faminto pulou alegremente com a expectativa de comer carne. Um pedaço de comida perfumado prestou atenção a uma criatura fofa. O animal não conseguia mais pensar em outra coisa, a fome estava nublada. O cara ofereceu carne e luzes felizes estavam iluminadas em seus olhos. No entanto, ele pegou a comida, zombando do gato, e foi por isso que ela o abalou mentalmente. Ele não deixou o abuso e disse: os pobres,
se você quiser comer, então selecione. Percebendo esse comportamento, o outro homem alertou o cara que já havia vindo ao animal. O jovem estava assustado e liberado de suas mãos carne que caiu perto do gatinho. A buceta pegou comida, agradecendo ao céu por tal presente e imaginando um sabor incrível. Ela permaneceu um pouco, mas o nobre, chamado Evelyn, pisou em uma peça. Não havia limites, desespero e imagem. O gato não entendeu a intenção de tal ato. O jovem olhou com ousadia para ela e disse: o lixo deveria estar no aterro. Ele puxou a mão para a gaiola e resumiu que esse gato era o mais. Considerando, ele perguntou: este pedaço de lã pode ser um gato lendário? O animal olhou para ele com indignação, e ele tinha certeza de que era o único gato diferente. Ao ouvir isso, ele respondeu orgulhosamente e severamente: ok, então vamos acabar com isso mais rápido. No começo, o animal não entendeu nada, mas em um momento seus olhos estavam felizes. Ela se sentiu resgatada depois de todos os eventos que teve que suportar. O animal foi liberado rapidamente e ela não sabia sobre as intenções das pessoas ao redor. O gato foi atormentado pelos pensamentos de que um animal especial poderia ser procurado por sacrifício. A voz de alguém disse a ela que chegou ao seu destino. Deixando seu abrigo, o gato ficou agradavelmente impressionado com o que viu. Em um belo palácio, sua jovem foi recebida por uma jovem que não deu sinais de ameaça. Pela quantidade de joias, o animal não acreditava na realidade e pensou que ainda estava dormindo. Ela nunca viu algo assim e olhou para os diamantes vermelhos pela primeira vez. A menina de minério, que conheceu o hóspede, não teve tempo de fazer nada como um bebê já correu em algum lugar. O gato não sabia o que esperar, então seus instintos de sobrevivência foram ordenados a agir. Uma vida cruel ensinou que você precisa estar pronto para qualquer desenvolvimento. Uma dessas pedrinhas a protegeria em caso de problema. A preciosidade foi ligada a colunas altas, mas o gato não perdeu a fé em si mesma. Lembrou-se de uma vida de rua, por isso lhe deu uma grande motivação para a ideia. Tendo coletado toda a força, o gato pulou e pegou suas garras para se agarrar firmemente à coluna. No entanto, a tentativa falhou, porque a buceta era pequena demais para isso. Ela tentou impotente para se levantar, mas não obteve resultados. A senhora que conheceu uma buceta especial riu da foto engraçada e doce. Posteriormente, o animal parecia, porque já estava exausto depois de muitas aventuras. Um padre do tribunal apareceu nas costas e disse: e você é um gatinho muito interessante. Ele ficou feliz por uma longa reunião com um gato, que foi discutido em uma lenda. O gato foi distraído por diamantes vermelhos e não entendeu o que o estranho estava dizendo. Evelyn se virou para o padre para garantir que o animal seja escolhido. O bebê reconheceu um jovem que acreditava que era um gato sujo regular da rua. No entanto, Aziz garantiu que era a mesma criatura lendária que foi revistada. Ele puxou as mãos e disse que era a reencarnação da deusa Asha. O padre complementou sua opinião de que a deusa Bugenta protegeria seu sultão. Aziz se apresentou para um pequeno convidado e sorriu sinceramente. Ele esperou muito tempo, mas em vez de um gatinho, ele a chamou de uma dama de um estranho. Eles não devem discutir isso entre as pessoas, então foram se aposentar no palácio. A garota no corpo do gato ficou surpresa por causa do conhecimento do homem de que ela é um homem. Ele andou e disse que essa história seria longa, porque era uma lenda longa do reino. Aziz colocou um gato em um lindo travesseiro loiro, e ele se sentou perto do macio. O homem começou com o fato de que, uma vez no reino, houve uma seca que matou tudo vivendo. As pessoas morreram através de uma epidemia, tudo foi absorvido por uma terrível dor que não parou. Mas um dia a deusa da água, que salvou o reino da miséria, havia caído sobre o povo. Ela deu água a todos, mas a deusa não poderia ficar com eles no futuro. As pessoas receberam sua promessa: a noite com o leste mais brilhante de Vênus virá. É então que sua personificação divina voltará a eles com uma alma maravilhosa. A deusa prometeu salvar aquele que se tornou o maior sultão. O padre observou que ela tinha que aparecer na forma de um gato, então eles deram essa ordem. Vendo as dúvidas do gatinho, Aziz concordou que a história parece fictícia. Afinal, em sua opinião, a bela alma seria uma jovem ou santa virgem, não um gato. O gatinho comparou sua vida passada com o presente e sugeriu: tudo isso estava muito distante para ela, porque ela estava acostumada a ser uma garota pobre comum. Em sua cabeça, a ideia de que a alma pura era dada apenas aos personagens principais da história brilhava, e ela não pode nem sonhar com um papel importante por causa de sua simplicidade. Era difícil para ela se acostumar,
porque sua vida anterior a ensinou a sobreviver. O gato mencionou as dificuldades que ela teve que suportar mais cedo e chorou em silêncio. Aziz parou a história e confortou um animal chateado, tentando entender. Ele reconheceu o gato lendário porque tinha o olho de Deus, mas isso não permitiu que ele visse tudo. O padre limpou as lágrimas de sua bochecha, e o sentimento de apoio do estranho a lembrou. Em sua vida passada, ela também foi consolada por um gato vermelho, depois tinha Maru. A compaixão do estranho tocou as cordas de seu coração. O padre olhou para seus bons olhos e considerou esse momento muito tocante. Ele não sabia se a buceta acreditava pelo menos uma de suas palavras sobre a lenda. Ela não era dela e não entendeu como explicar algo a uma pessoa. O gato se sentiu envergonhado por seu comportamento, mas por muito tempo ela não comeu nada. Felizmente, o padre entendeu o assunto, porque ele primeiro teve que alimentar o gatinho. Bem na frente de seu povo, cobriu a mesa com vários pratos que cheiravam charmosos. Aziz relatou que tudo estava preparado apenas para um pequeno hóspede, e ela rapidamente atacou comida. Vendo esse apetite, o homem ordenou que traga mais pratos, o que lhe atraiu. O animal não acreditava em uma lenda, mas ela gostava da atitude de outras pessoas para ela. As mulheres admiravam como o gatinho tinha um gosto. O gato decidiu que não retornaria mais à vida da piscina, porque o novo é muito melhor. Ela queria se tornar um animal verdadeiramente lendário, que está satisfeito de todas as maneiras possíveis. Quando o bebê apagou a fome, Aziz contou sobre um segredo conhecido por alguns. Se esse segredo é verdadeiro, o animal lendário pode se tornar humano novamente. O gato explodiu com a surpresa do ouvido, mas havia regras para a reencarnação. Ela não entendeu porque Aziz não contou a ela antes. O padre observou que a buceta não seria capaz de retornar ao mundo em que ela morava. O gatinho tocou a mão com as garras, mas Aziz sorriu e disse que eles tentariam. Ele gentilmente perguntou a ela raciocínio sobre isso. O gato não estava emocionalmente, porque ela não podia responder na linguagem humana. Aziz decidiu perceber seu comportamento animado para consentimento ativo. Ele relatou que o processo de reencarnação deve ser preparado. Mulheres banhavam cuidadosamente uma criatura branca, mas mostrou toda discordância do corpo. Ela não esperava que a preparação fosse lavar a água com espuma. Seus olhos irradiavam frustração e desespero, porque confiavam naquele homem bom. Posteriormente, foi embrulhado em uma toalha, apesar do descontentamento da buceta se tornou muito mais limpo. Agora ela se sentiu culpada de seu gato Maru, porque estava banhado por sua força. O gato com medo sugeriu que o padre estava apenas deitado e zombando dela. Ela se sentou em um travesseiro e abalou quando Aziz olhou para cima e disse: "Chegou a hora." Ele conseguiu uma decoração artesanal especial e estendeu a mão até o pescoço macio dela. Era uma campainha que ela não podia atirar no sincero pedido do padre. O gato não estava muito feliz por causa de tal presente, e Aziz entendeu perfeitamente. Ele tocou a decoração e disse que era importante, apesar do aborrecimento da campainha. O padre queria contar mais, mas ele foi chamado pelo tribunal. O homem relatou que todas as instruções foram cumpridas com sucesso, o que ficou muito satisfeito com Aziza. O padre disse que era hora de ir, e o gato olhou para ele com surpresa. Ela se alegrou e não podia acreditar que Aziz tinha uma palavra e não negligenciou sua confiança. Ela precisava se tornar uma pessoa para aproveitar a vida em todas as cores. O padre abriu a porta e o gato estava ansioso pela reencarnação. Mas diante de seus olhos, uma sala com cores sombrias, que causou medo, se desenrolava. Na cama, alguém estava imóvel, mas Aziz garantiu ao gato que ela não tinha nada a temer. O animal assustado queria escapar, não ir a um lugar tão assustador. O padre se aproximou da cama e abaixou o gatinho, começando a ditar as instruções. Aconteceu que, para reencarnar, ela precisava acordar o príncipe com um beijo. Do absurdo, ela imaginou um show mágico, onde a magia de Aziz transforma o gato em humanos. Para fazer isso, ele precisava encontrar um gato em comum que já foi uma pessoa. Então ele roubou a vigilância do animal, causando confiança por causa dos sabores. Posteriormente, tive que lavar o gatinho, ignorando sua discordância e indignação. Então o imaginário Aziz disse para ir para a sala preparada, apesar da perda de confiança. O sorriso quase chegou ao seu cilindro, embora a sala fosse uma reminiscência de um filme de terror. Aziz terminou a pirâmide absurda com a indicação de que o gato precisa beijar o príncipe. Voltando dos pensamentos, o animal tentou escapar e apertou suas garras contra a porta. O padre observou que o gatinho era inteligente,
porque sentiu a maldição na sala. O gato se acalmou e pensou que era um quarto regular que não tinha nada em comum. No entanto, a energia da sala parecia muito assustadora e matando. Ela apertou nas mãos do padre, porque ele estava com medo de sua maldição. Ele olhou para ela com um olhar calmo e disse que era um segundo príncipe, Suleiman. Aziz disse que Suleiman é o verdadeiro herdeiro do trono, e as pessoas concordam com isso. O gatinho sentiu um entendimento quando o padre disse que as vibrações negativas eram sentidas. Aziz se aproximou do príncipe e olhou para ele com simpatia, porque Suleiman sofreu. As pessoas não conheciam a causa da maldição, mas Aziz esperava a ajuda da deusa. O gato olhou para o padre e disse: "Você é o único que pode salvar Suleiman." Os gatos não se encaixavam na cabeça de que ele deveria beijar uma pessoa como animal. Aziz disse que reencarnaria quando o futuro sultão confneva com a personificação da deusa. O gato só teve que beijar o príncipe, e o padre a levou a fazê-lo. Decidindo que o animal tem vergonha, ele decidiu deixá-la em paz com Suleiman. Aziz relatou que estaria em guarda e o príncipe dormiria firmemente por causa do uso de pílulas para dormir. O animal tentou parar com um pé minúsculo, mas sorriu e desapareceu. Pesando as circunstâncias, ela não achava que poderia ser transformada. Sua cabeça não se encaixava em como beijar uma pessoa completamente desconhecida. No entanto, ela olhou para o príncipe com interesse, envolvendo sua beleza com olhos coloridos. O gato teve que agir rapidamente, mas Suleiman fascinou a aparência encantadora. Então ela se reuniu e pensou: para se tornar uma pessoa, eu só preciso beijá-lo. O gato pesa mentalmente o orgulho e a reencarnação nas balanças, escolhendo o segundo. Ela pegou o rosto dele e decidiu fechar os olhos da emoção. Seu nariz minúsculo estava prestes a tocar a pele do príncipe, mas o alarme levou à montanha. No final, ela se afastou e não entendeu porque no mundo com beijos de magia é a única saída. O gato voltou e decidiu tentar beijar o príncipe de maneira diferente. Ela interessou nas bochechas dele, mas sentou-se sem sucesso em seu homem nu. A única pessoa naquela sala sombria era apenas Suleiman, que dormia firmemente. Para a confiança, ela se voltou para o nome da vida passada, Zinchi. Sua boca tocou a boca do príncipe e sua respiração acariciou a lã branca do animal. Então ela, nojento e envergonhada de seu marido, limpando a pata. De repente, o bebê ficou amargo em sua alma, porque ela beijou Suleiman no corpo do gato. De repente, um raio remanescente dos iluminação. O coração estava louco, e o animal queria ligar para Aziz, mas o mundo estava correndo por aí. Ela desmaiou no tecido roxo, implorando mentalmente por ajuda. Houve uma noite atrás das janelas, mas Suleiman acordou e não conseguia se lembrar de como ele adormeceu. Ele observou a alegria depois do sono, embora sempre se sentisse mal. Suleiman notou saliva nas bochechas, mas sabia com certeza que não havia animais na sala. Depois de olhar para o quarto, ele notou uma garota no chão, que se viu no espelho. Surpresa, o príncipe pensou que era um malfeitor ou pior, um assassino. Abordando-se silenciosamente, ele observou sua confusão de infância, o que contradiz as más intenções. Suleiman lembrou-se de uma família que persistentemente forçou a mulher a escolher. Isso o irritou, porque ele estava cansado de tentar encontrar sua noiva. O príncipe carregou repetidamente a atenção das mulheres, que estava entediada. Ele sempre deixava claro que tinha coisas muito mais importantes no palácio. Chegando mais perto de um estranho perto do espelho, o homem sentiu raiva. O príncipe expôs a lâmina da espada e poderia se arriscar para que os parentes soassem o erro. Suleiman levantou sua arma para um estranho e a avisou, e ela congelou. Ele viu uma linda garota com olhos coloridos cujas tranças brilhavam prata. Em vez de palavras, Suleiman ouviu um nia desesperado e penetrante. Ela mentalmente fez uma frase e quase queimou da vergonha depois. O príncipe tocou a cabeça com a mão e não sabia como agir. Ele não podia prejudicar uma pessoa inocente que não entendeu nada. A garota notou que a raiva do marido havia se extinguiu e decidiu explicar tudo. Mas, apesar da necessidade urgente de palavras, ela não conseguiu espremer nenhum. Suleiman esperou por algo, exceto sons de animais, mas era inútil. Apesar da falta de más intenções, o príncipe ouviu que ela havia caído em seu quarto. Ele teve que torná-la responsável por suas ações, então pediu ao estranho que fosse honesto. A ansiedade a envolveu, porque mesmo querendo dizer a palavra, ela não conseguiu. De repente, ela engoliu uma dor intensa e não entendeu o que estava acontecendo com o corpo mudado. A garota apertou os dentes e observou que esse sentimento havia ocorrido anteriormente. Suleiman estava realmente preocupado quando viu que a garota ficou doente.
Apesar das circunstâncias alarmantes, ele se dominou e pediu ajuda. Ele não concordou por causa do nevoeiro da magia, e apenas o tecido roxo permaneceu do estranho. O príncipe ficou surpreso com os olhos e perguntou: quem é essa mulher? Os vigilantes chegaram ao quarto com o servo, que, quando viram a fumaça, estavam procurando um incêndio. Por causa do barulho, eles não notaram que o gato estava silenciosamente escondido atrás da porta. Fundada para a sala, ela esperava que ninguém a visse. Apesar do alto preço da reencarnação, o gato estava um pouco tempo. Aziz mudou-se para um animal preocupado e o assustou quando ele agarrou suas mãos. Tentando tranquilizar o gato, ele percebeu alegremente que o guarda não percebeu nada. No entanto, ela estava indignada e mordeu o padre pelo dedo porque o considerava culpado. Apesar do bebê zangado, ele sorriu e disse: bem, o barulho aqui. Abraçando um gatinho ruim, ele sugeriu se afastar daquele lugar. Aziz se perguntou se o animal se transformou em humanos, como foi declarado em lenda. Ela mencionou sua reflexão no espelho, mas tinha pouco tempo no corpo humano. Do insulto a ele, a buceta decidiu mentir e negou com confiança sua cabeça. No entanto, após o espanto de Aziz, ficou um pouco empolgado com mentiras. Ele sugeriu tentar da próxima vez, passando do ar. O padre dissipou o brilho dos olhos e disse que ela deveria dormir após a aventura. Apesar do número frenético de perguntas para Aziz, o gato mergulhou rapidamente no sono. De manhã, o sol envolveu os encantos do palácio, enfatizando sua beleza. Aziz segurou um gatinho sonolento que desfrutava de silêncio após a desordem de ontem. O animal teve que se encontrar com um homem respeitado, mas ainda sonhava, pensando em conhecer. O gato se cansou do ombro de Aziz e ele seguiu os funcionários da corte. Ela imaginou um homem sério sem entender seu desejo de ver. Posteriormente, o animal ouviu o padre dizer: tenho certeza de que você vai gostar do gato. Tendo deixado sua queda, o gatinho se desviou do interesse do ombro de Aziz. O gato tinha um olhar fascinado, porque foi apresentado ao grande sultão, Urra. A pessoa mais alta do país estava com 3 gatos, o fogo do cabelo caiu sobre os ombros. Ela abriu os olhos dourados, enviando-os ao padre com um gato nos braços. Aziz é educadamente recebido, mas o mestre notou atrasado. O padre não prestou atenção e mostrou a ela um animal da profecia que estava esperando. O bebê se sentiu confuso, porque ela não esperava ver uma jovem. Urra chegou mais perto dos convidados. Em suas mãos, havia um gato preto. Olhando para a criatura assustada, ela perguntou se era realmente a personificação da deusa. O governante inesperadamente, mas cautelosamente, beliscou a bochecha macia do animal. A mulher disse: da cor dos olhos até a cor da lã, é muito semelhante a uma lenda. O gato se acalmou, e Urra sugeriu falar sozinho até que seu filho estivesse. Ela sugeriu que o príncipe estava zangado com ela por uma garota enviada. Aziz riu em silêncio, e o sultão brincou que o ridículo do governante foi punido pela morte. Durante a caminhada, o padre contou sobre a capacidade do gato de entender todas as conversas. Ela saltou da surpresa até a beira da cama e gritou de uma maneira. O sultão a chamou de boa namorada e, brincando, a substituiu seu próprio bebê. O céu enviou um gato para o príncipe, mas Urra viu o tempo gasto no filho. Uma mulher parecia gatinhos, mas naquele momento Suleiman veio até eles. Lembrando a conversa de Aziz e Urra, os quebra-cabeças começaram a ser formados na cabeça dos gatos. Ela viu o homem que teve que se beijar. O sultão disse sobre ele. Uma mulher com um sorriso disse: oi, meu único filho que não quer me ver. O príncipe tentou transmitir que não tinha tempo por causa de suas responsabilidades no ombro. Ele não esperava tanta responsabilidade, mas Urra disse que era poderoso. Suleiman notou o gatinho que estava escondido atrás da chaleira e disse muito descuidadamente. Os participantes indicaram o príncipe sobre o indelicado, e o gato não queria ver. Ela foi atormentada pela ideia de que Suleiman viu a reencarnação do animal. Ela se lembrou desses eventos e não sabia se precisava se preocupar com isso. Suleiman considerou o gato suspeito quando o animal olhou para ele. Antes do chá com a mãe, o príncipe queria perguntar sobre o caso em seu quarto. Urra disse que a garota, chamada Chambane, voltou muito sério. O príncipe relatou um estranho, mas o gato conhecia perfeitamente a garota. Ele sugeriu que sua mãe contasse mais, mas ela só brincou com ele. Suleiman ficou irritado por causa disso, querendo não ouvir bullying amigável. Urra garantiu que não era da conta dela, mas ele calmamente fez um gole de chá. O príncipe sugeriu que a reunião era importante porque eles convidaram o padre. O sultão sentou-se satisfeito à mesa, dobrando as mãos e ouvindo o filho. Ela confirmou as suposições de Suleiman e disse que a história de Aziz era muito interessante.
O-rei pediu ao filho que pegasse o gato ofendido por ele. O príncipe foi informado de que era um animal especial de uma lenda difícil de encontrar. É por isso que ela teve que se tornar um bom ajudante para o futuro do sultão. Suleiman não atribuiu importância a esses contos de fadas e não entendeu sua importância. O padre sorriu e com paciência continuou a convencer o príncipe. Os gatos eram muito reverenciados naquele país, por isso eram conhecidos pelos sultões. Aziz disse que, se o príncipe tiver esse animal, as pessoas o reconhecem como governante. Suleiman estava convencido de que ele só podia levar o trono à força. O padre enfatizou que o príncipe se sentiu melhor e, portanto, teve que ouvir. Aziz explicou que o gato melhorou o poço de Suleiman com habilidades únicas. A buceta ouviu suas peculiaridades com interesse porque ela não pensava nisso antes. O padre prometeu ao príncipe que o ajudaria em muitas áreas da vida. Suleiman concordou em pegar o animal, porque duas pessoas importantes insistiram nele. O gato não entendeu tudo, mas ficou feliz por ter cuidado. Foi o sonho dela, mas ela teve que agradecer por seus cuidados. Quando o príncipe levou o animal, ele não mostrou gotas do que o gato estava esperando. Por causa disso, ela se sentiu patética e queria retornar à sua imagem humana. O animal lembrou que era necessário um beijo para reencarnar, então ela pretendia repeti-lo. Mas sem o desejo de experimentar tudo novamente, ela rejeitou a ideia com ansiedade. O gato hesitou, abraçando o peixe, mas teve que dar um passo para si mesma. Ela pensou na semelhança humana, e uma garota vermelha se aproximou dela. O gato estava com medo, e o estranho disse que não queria distrair o animal do jogo. Ela se chamava Arin e não entendeu por que o lindo gato foi levado para aquele lugar sombrio. A garota disse que seu irmão mais velho, Evelyn, está ocupado demais para encontrá-la. O conhecido deles correu bem. Arin reconheceu o animal com uma nova namorada. O gato a percebeu por sua irmã mais nova, porque ela era mais velha. Arin cuidou dela, apesar do fato de ter sido encomendado por Suleiman. O gato viu a alegria no rosto de sua irmã nomeada, e isso realmente a agradou. Ela amarrou a essa pessoa, eles criaram muitas memórias agradáveis. Um dia, Arin viu que sua namorada havia entediado, então ela comprou seus brinquedos. Uma mulher adulta no corpo do animal não considerou uma boa ideia, mas assim que Arin se divertiu, o gato definiu a meta de pegá-la. Eles se divertem, esquecendo tudo e dando pouca felicidade. Naquela noite, o animal dormia docemente, mas a atmosfera do quarto se deteriorou significativamente. Suleiman entrou na sala com um passo agudo, segurando a cabeça com força. O gato acordou dos sons e percebeu que o príncipe voltou a descansar. A energia estava sombria, embora tudo estivesse bem durante o dia. O animal até sentiu mudanças físicas, seu corpo parecia ser esfaqueado com pequenas agulhas. Tendo subido na cama para Suleiman, ela sugeriu que ele tivesse um mal gravemente doente. O príncipe estava deitado com os olhos fechados, seu rosto desapareceu e sua respiração parecia difícil. O gato lembrou que ela tinha algo assim quando estava naquele mundo. Suleiman nasceu sob um mau sinal, mas não conseguiu morrer tanto. O gato acorda um jovem de todas as maneiras possíveis, porque essa morte parecia sem sentido e errada. As manchas escuras apareceram em seu corpo, mas o animal os atingiu cuidadosamente com patas. Dela era uma luz quente com os carrinhos, o que ajudou a curar o príncipe. Ela não podia perdê-lo e parecia criar o sol perto do coração de um homem. O gato sentou-se perto de Suleiman com um olhar surpreso, assistindo. O animal não percebeu nada de errado, então ela decidiu tentar novamente. Seus olhos irradiavam uma chama real, e ela foi vividamente expulsa à essência sombria. Posteriormente, o gato notou melhorias, porque o corpo do príncipe retornou às cores usuais. Olhando para o rosto dele, ela viu a paz e um forte sonho de Suleiman. O animal se regozijou por ter conseguido salvar o príncipe da morte, porque sabia disso se sentindo bem. Ela se sentou da cabeça dele e sugeriu que era uma maldição. Logo a buceta parecia familiar flashes e um raio em torno de seu próprio corpo. Pareceu-lhe que ela estava espalhada com cada célula. A cabeça girava novamente e o pequeno gato perde a conexão com o grande mundo. A noite estava saindo, seguida de uma manhã tranquila, que encheu a luz suave nas janelas do palácio. Suleiman acordou com a expectativa de dor que vive nas proximidades desde a infância. Raisin, ele surpreendeu que estava se sentindo muito melhor. A lã de animal branco tocou sua mão, que dormia pacificamente perto dele. A boca do príncipe finalmente expulsou um sorriso agradável que causou um gato de sabão. Lembrou-se das palavras de Aziz, que se refere às propriedades mágicas do animal lendário. Suleiman puxou o dedo para o nariz minúsculo enquanto estava dormindo. O homem não esperava a salvação,
mas essa criatura mudou tudo radicalmente. O príncipe ficou feliz em abraçar o gatinho, e ela lambeu as mãos dele através de um sonho. Suleiman nem imaginou que sonhos maravilhosos ela viu seus olhos coloridos. No belo reino de Morfeu, ela parecia grande e muito saborosa na aparência de um peixe. Ela disse: "Eu sou uma criatura marinha e tenho um pedido para você, um gato nobre." Fish estava pronto para sacrificar sua própria vida para saciar a fome de uma empregada respeitável. O gato ficou com tentação nos olhos, imaginando o sabor desse sacrifício desesperado. Ela fez o desejo do peixe nobre, mas sua carne era salgada e rígida. Suleiman perguntou aos gatos o que estava acontecendo com ela, despertando um bebê. Ele a tranquilizou e disse que o gato tentou provar os dedos durante o sono. O príncipe ficou decepcionado, mas estava satisfeito com a empresa com essa criatura. Ele mostrou uma mão mordida, e a buceta se tornou lamentável para ações inconscientes. Ela não podia acreditar, mas o príncipe garantiu a ela disso como se ele tivesse lido pensamentos. Seu olhar não era mau. Suleiman pela primeira vez a envolveu com toques e palavras gentis. O gato não esperava chamar a atenção dele, mas naquela manhã ele se comportou incomum. Arin manteve um pequeno vestido azul, admirando constantemente. Ela exclamou que comprou para sua namorada. O animal estava insatisfeito e carismaticamente mostrou seu aborrecimento. No entanto, Arin garantiu a ela que era necessário uma aparência decente na inauguração do general. Às vezes, ela se comportou como se entendesse completamente o gato, apesar de sua incapacidade de falar. A garota quase vestiu os pobres, mas o animal atordoou. O vestido era maravilhoso e em forma de olhos coloridos, especialmente azul. Apesar da discordância da buceta, Arin chorou por beleza e considerou essa imagem muito nobre. A garota decidiu levar o animal a um belo lugar em homenagem ao seu primeiro dia no vestido. Quando eles saíram na natureza, o gato ficou fascinado pela diversidade de flores. Era o lugar favorito de um Ain para a reclusão durante a punição. A menina plantou um animal em uma pedra e pediu para esperar que ela teisse um batedor. O gato ficou surpreso, porque raramente visitava o palácio e não entendia Arin. Do mato, um pássaro olhou para fora, o que atraiu a atenção da boceta. Os olhos do gatinho se iluminaram com um desejo predatório, apesar de terem uma alma humana. Assim que correu, o pássaro estava ligado a um galho de uma árvore alta. Em vez de músicas doces, ela zombou e ofensiva para o gato. O animal pode não querer isso dentro da alma, mas a natureza de Kosacha levou sua própria. O gato esqueceu de tudo no mundo e parou, quase chegando ao alvo. O pássaro voou com ousadia, e o pensador a repreendeu mentalmente até que ela notou os problemas. De repente, para ela, suas garras não ficaram, e ela caiu no dia de sua fuga. No entanto, a queda parou e o animal se sentiu vivo e intacto. Ela foi mantida por um jovem alegre, que era talentoso para salvar o gatinho do perigo. O animal direcionou seus olhos para um lindo príncipe que a envolveu com elogios. Ela olhou para o socorrista fascinado. Ela não podia desviar o olhar da beleza dele. O jovem era com entusiasmo um pequeno animal em suas mãos porque nunca os viu. Ele ficou surpreso com os olhos coloridos do animal, mas continuou a louvá-lo. O gato gostava do príncipe e nem conseguia pensar que um homem tão bonito estava morando no palácio. Na sua opinião, Suleiman parecia perigosa e seu irmão parecia um anjo. Ela ficou muito satisfeita com o fato de que essa pessoa mostrou sua graça. Vendo um sino bem reconhecível, o príncipe percebeu que o gatinho pertencia ao sultão. Ele gentilmente perguntou aos gatos por que um animal tão respeitável não estava no palácio. O príncipe também observou que essa criação é muito perigosa para ficar, mas o animal orgulhosamente se lembrou dos dias em que ela sobreviveu ousadamente ao período vagabundo. Pareceu ao jovem por um momento que o gato estava realmente entendendo-o. Então ele perguntou a ela sobre isso. Mantendo sua decoração, ele sugeriu que os gatos gostassem de provar à vontade. O príncipe ficou chateado por não estar desapontado na vida em uma gaiola de ouro. Percebendo a deterioração de seu humor, o gato ficou confuso com o desejo de fazê-lo. Mas de qualquer forma, ideias dignas que poderiam ajudá-la em uma causa tão boa não caíram. Parece, ela notou lindas flores com pétalas roxas. O príncipe mergulhou nas reflexões, mas depois ele se distraiu com um gato alegre. O animal manteve os dentes com uma linda flor e pagou a pata que o cara aceitou. Ele levou a planta ansiosamente e disse com medo que ela não poderia ser comida por causa de veneno. É lamentável que o príncipe não tenha entendido suas intenções, porque ela nem pensou em jantar. O animal só queria animá-lo fazendo um pequeno presente. Vendo sua tristeza, ele pensou que o gato queria virar a flor. Ela francamente começou a ficar irritada, porque a pessoa não conseguia entender isso corretamente. Posteriormente,
O príncipe levantou uma maravilhosa flor de roxa macia artificial no nariz. Ele observou que o gato não seria capaz de se machucar porque não comia pétalas de tecido. Ela não podia acreditar que as primeiras flores em sua vida lhe deram um lindo. Alarmou Arin, soou sua namorada e exalou de alívio quando ela a encontrou. No entanto, quando a garota viu o príncipe, seu pânico voltou de repente. Ela exclamou: Príncipe Teron, com licença, eu não reconheci você. O jovem não prestou atenção e devolveu o gato, expressando sua alegria. Acariciando o animal por despedida, ele espera vê-la pela segunda vez. Teron sorriu charme e as meninas quase perderam a cabeça da beleza. Quando ele saiu, Arin perguntou ao gato retoricamente se é uma boa pessoa. Antes, a garota queria chegar ao seu palácio, não trabalhar com Suleiman. Arin considerou o herdeiro do trono bonito, mas ele assustou não apenas o personagem dela. O gato entendeu, mas lembrando o jovem, ela derreteu com sentimentos sinceros. Arin tirou o animal de seus pensamentos, porque ela notou uma flor no pescoço. A garota o considerou um presente muito doce, e o gato se regozijou ainda mais. No entanto, Arin lembrou-se assustadoramente da importância de tal gesto na linguagem das flores. O animal estava interessado nela, mas a namorada sorriu e não explicou. Arin pensou que Teron não daria essa flor se soubesse seu significado. Dormindo, o gato estava descansando em um otomano macio e suspirou. Dormindo os olhos, ela ficou assustada com o olhar focado de Suleiman. O animal não entendeu isso, porque o príncipe quase não prestou atenção a ele. Vistas constantes começaram a incomodar o gato. Ela tentou ignorá-las. Suleiman se aproximou dela por trás e com medo até a morte quando ele de repente tocou. Ele olhou para a mão de interesse depois de querer ver um milagre. O príncipe observou que o gato é bem alimentado se estiver tão solto. O cara pegou o animal em seus braços e disse que Aziz aconselhou ficar o mais próximo possível. Sua maldição teve que perder o poder devido às habilidades encantadoras do gato. Ele não podia deixar seus negócios, então ela teve que sentar ao lado dele. Olhando para ela mais de perto, Suleiman notou uma flor roxa. O príncipe ficou visivelmente irritado e removeu a decoração como se um gato o suficiente. O bebê estava com raiva e jurou, mas ele não prestou atenção à sua indignação. O animal se acalmou quando ouviu novamente sobre o bom valor da flor, mas, em vez da história, Suleiman apertou seu ornamento com a mão e com raiva. O gato não entendeu seu comportamento estranho, porque era uma flor comum que lhe pertencia. O animal chorou quando percebeu que as pessoas a adoravam apenas através de uma lenda. Todo mundo percebeu pela reencarnação da deusa, não há uma personalidade autossuficiente. Ela olhou para Suleiman e sugeriu que todos os esforços para remover a maldição. A criatura lembrou-se de sua ajuda do príncipe e percebeu que era útil para ele. O gato não tinha ideia de quanto tempo duraria e o que ela teria que passar. Ela olhou para o céu estrelado, como se quisesse sentir o entendimento da lua silenciosa. Suleiman pegou o animal em seus braços, chamando-o de espessura. O gato novamente indignado com sua arrogância, porque é lã, não mais libras. Depois de mostrar suas patas, o animal parecia convencer o príncipe de que ela era linda. A buceta se inclinou com patas macias em seu torso nu, pouco claro para ele. Ele olhou para o gatinho com interesse, ouvindo suas histórias de animais. O príncipe sorriu e perguntou: em vez de deitar no meu ombro, você tem como alvo seu peito? Suleiman a chamou de solta e, a partir disso, o gato estava cheio de aborrecimento fofo. Arin soou o animal, mostrando-lhe um baú com uma variedade de joias. O gato observou que sua irmã mais nova estava feliz da manhã. A garota ficou muito satisfeita com os presentes recebidos em homenagem à inauguração do general. Ela pegou a caixa e pretendia adiar coisas desnecessárias. Aos seus olhos uma paixão foi vista. O gato pensou por um momento e percebeu que queria ajudar uma namorada. O animal decidiu fazer as decorações até Arina entrar em outras coisas. De repente, ela ouviu a voz de alguém, que é um bebê complicado. O príncipe Teron ficou bem na frente dela. Eles ficaram felizes em se encontrar novamente. Foi-lhe dito que esse animal especial não foi libertado sem vigilância, mas ele ficou feliz por ter se divertido com um gatinho doce. O príncipe abraçou o gato e confessou que ele estava preocupado com ela após a última reunião. Suleiman se aproximou deles, ele ficou irritado e pediu para libertar o gato. O herdeiro do trono estava indignado com as mãos e esperou seu pedido. O príncipe Teron ficou um pouco confuso, mas bem-vindo ao irmão. Ele não entendeu as razões de tanta raiva, e Suleiman continuou insistindo por conta própria. O gato se perguntou o quanto os irmãos eram diferentes.
Teron tentou definir a briga pacificamente, mas seu irmão teve que conseguir o que ele quer. Ele estava indignado porque o príncipe estava segurando um gato que apenas lhe pertencia. Teron sorriu e disse que não fazia ideia de quem era um animal. Ele acabou de ver sua namorada, que conheceu antes. O gato ficou impressionado com a disputa, e Teron atingiu seu irmão com palavras. Dito que o animal é lendário, Suleimã o tirou do oponente. Ele perguntou ao terror irritado: "Você realmente não entende o que isso significa?" O gato ficou chateado e não podia fazer nada com o que eles tinham por um brinquedo. Suleimã garantiu ao irmão que, após a inauguração, eles nunca mais viriam. Teron observou pacificamente que ele planejava ficar na capital por um tempo. Sua mãe se virou para o sultão, porque ela estava preocupada com a doença de seu filho. Suleimã se perguntou se deu ao gato aquela flor roxa artificial. O príncipe respondeu que era seu pequeno presente para o animal. O futuro sultão estava ainda mais zangado, lembrando o irmão do valor de tal planta. A flor foi chamada de amor gentil, mas o príncipe não viu nada de errado com ela. Suleimã lembrou-se da lenda do homem abençoado uma vez contado por Teron. O protagonista da história amava a mulher e ficou surpreso com o rival, morto. Mas Teron acreditava que seu irmão preocupado por causa do absurdo, porque era apenas uma história. Suleimã não viu boas intenções em tal ato, e o gato foi em vão. Antes de adeus, ele disse que seguiria o príncipe até estar na capital. Teron teve que terminar o tratamento e retornar ao seu território. O príncipe não contradiz e viu seu irmão ir embora com o gato. O gatinho parecia decepcionado por causa do ombro de Suleimã para olhar para o Teron novamente. Ele sorriu e endireitou a mão, mostrando a palma da mão para dizer adeus. Se o animal não tivesse Suleimã, o príncipe o levaria a qualquer custo. Ele não podia fazer nada para estar perto do gato porque ela pertencia ao irmão dele. O animal estava assustado, embora as mãos do proprietário o tenham mantido de maneira confiável e cuidadosa. Eles foram recebidos por Arem alarmados, porque ela deixou a besta novamente sem vigilância. Suleimã perguntou estritamente onde estava sua empregada ao longo do tempo. Ela acabou de ir à loja, mas o príncipe disse não mais para deixar o animal em alguém. Arem com lágrimas pediu desculpas e prometeu seguir melhor os gatinhos, mas ela não tinha ideia de quem poderia ser sua namorada. O animal foi mencionado por um terrorista com um olhar confuso, seguido por Suleimã. Naquela noite, o gato estava sentado na cama de seu mestre e preocupado com ele. Ela tinha medo de que a maldição pudesse ser reaparecida e ficou alarmada. O gatinho balançou a cabeça para se livrar de pensamentos obsessivos. Ela ficou irritada com o comportamento da infância de Suleimã, porque ele não precisava fazê-lo. O príncipe se comportou como se tivesse levado o brinquedo e precisava se vingar. Mas o gato não acreditava que ele realmente poderia cuidar de tanta bobagem. Suleimã voltou ao seu quarto e viu seu animal que dormia pacificamente. Ele veio em silêncio para não se preocupar com o sonho dela, acariciando lã branca. O príncipe parecia ser bom e despreocupado dormindo seu gato. Suleimã sorriu e disse que se sentiu estranho quando a viu com seu irmão. O animal dormia docemente e mal ouviu o que o mestre lhe disse. No dia seguinte, o quarto era uma linda bagunça de joias e uma boa roupa. Arem pisou que ela não teve tempo de escolher a imagem do gato para a inauguração no dia seguinte. Seu irmão segurou um vestido rosa e tentou expressar sua irmã, mas a garota pegou o vestido, porque ele não entendeu e não ajudou. Evelyn olhou para o animal e perguntou: "É realmente um gato sujo que eu trouxe?" Arem foi tirado por essa imagem, e a buceta não podia acreditar que eles eram parentes. A garota brigou o garoto porque o gato do príncipe não pode se comunicar. O animal mencionou Suleimã, que ordenou que seu favorito guardasse o seu favorito. Antes, ele a evitou, e depois se preocupou de todas as maneiras possíveis e a devolveu ao atendimento. Os olhos coloridos do gato estavam tristes, ela não sabia se era culpado disso. Suleimã entrou no meio da controvérsia de Evelyn e Arem, percebendo sua vivacidade. Eles ficaram perturbados com o aparecimento repentino do príncipe, e ele pediu que voltassem para seus quartos. Quando eles saíram, o homem encontrou seu animal especial. Ela levantou olhos coloridos e ele disse: "Esperei muito tempo quando você acorda. Os gatos dormem muito, mas há muito tempo está pronto para jogos ou sabor de comida." Suleimã notou os movimentos de seu rabo e sugeriu ansiosamente que ela tinha um mau humor. Ele temia que o gato estivesse triste quando a deixou através do trabalho. O príncipe sentou-se exausto na cama e sorriu em uma coisa sorridente que estava fazendo. Ele disse que não conseguia parar de pensar em uma pessoa,
e o gato ficou surpreso. Recentemente, e a mulher envergonhou com o marido e, infelizmente, não era ele. O príncipe nunca se sentiu, e o animal temia que seu mestre tivesse traído. Ela o tocou e queria dizer que definitivamente era amor, mas não conseguiu falar. O príncipe sentiu apoio e perguntou alegremente: "Você está confortável comigo?" Ela se levantou e disse que o fez com especial. Ele olhou para ela com raiva e feliz por o animal estar se sentindo bem com ele. O príncipe considerou tudo loucura, porque tratou o gato como se ela fosse uma escrava. E ele ficou surpreso por ela ter ajudado em um momento difícil. Ele não teria feito isso se fossem tratados, mas o gato o apoiou. Suleimã a acariciou e parou de repente, embora ela adorasse muito. Seu olhar de repente ficou frio e restrito, e o humor mudou significativamente. O príncipe gostava de passá-la, mas ele lembrou que seu irmão estava brincando com ela. O gato não conseguia entender o que havia de errado com ele. Suleimã era imprevisível demais. A noite durou, e o personagem principal sonhou com um sonho maravilhoso, onde foi despertada pela voz de uma mulher. A garota prateada da garota esfregou os olhos e perguntou sobre o tempo. Percebendo as mãos dela em vez de suas patas, ela ficou surpresa com sua repentina reencarnação. A beleza olhou para a mulher que expressou sua alegria de conhecê-la. Ela era sua mãe, que esperou muito tempo para ver sua filha. Ela poupou a garota por causa de seu cansaço, medo e confusão. A filha ficou surpresa que sua mãe fosse a deusa Ashar, que Aziz disse. Apesar da história do padre, ela não tinha certeza se suas lendas eram verdadeiras. Ela tinha um mar de perguntas, mas estava mais interessado em por que a deusa a transformou no mundo. Ashar tocou o rosto e respondeu que estava em busca de seu seguidor. Mamãe disse a ela que as divindades não podiam ser colhidas em todos os lugares, então estão procurando as escolhidas. A garota não entendeu por que deveria ajudar lá na forma de um gato. A deusa pediu desculpas por seu erro, porque a força de sua filha ainda não era perfeita. Mas ela apareceu em sua mãe no corpo humano, não em gatos, então a garota estava interessada nas razões. Ashar disse que estava dominando o mundo imaginário, então seu filho está na forma usual. A deusa olhou para ela com olhos profundos e disse que poderia herdar essas habilidades. Sua mãe apontou para a fonte e pediu para tentar mover a água dele. A filha não entendeu. Então Ashar explicou que o filho da deusa da água também poderia administrá-la. A garota teve que ver energia e se tornar uma com água para sentir toda a força. Ela ouviu com cuidado, e parecia para ela que era um processo muito difícil. No entanto, Ashar a apoiou, porque ela não deve duvidar de suas habilidades. Chegando, sua mãe colocou a mão no ombro da garota para ficar impressionada com a fé. A água da fonte derramou os pensamentos da heroína. Surpreendeu-a. Ela olhou para a deusa com prazer, porque ficou muito impressionada com esse recurso. Ashar disse que um poder tão poderoso pode ser mais do que dançar ao redor das mãos. Dados os perigos, a garota seria capaz de se proteger se tivesse dominado a água. A deusa tocou nas folhas secas e observou que a água era falsamente considerada mais fraca que o fogo. Ela reviveu as folhas e disse que essa força seria capaz de salvar as pessoas ao redor. Ashar também era a deusa da cura e muitas vezes ajudava as pessoas a superar as doenças. As palavras de sua mãe inchadas nos pensamentos de sua filha e deram origem a uma nova pergunta. A garota se perguntou se essa força poderia ajudar a remover a maldição da pessoa. No entanto, Ashar alertou que a intervenção da divindade às vezes pode ser um desastre. A menina estava com medo de responsabilidade e disse que seria difícil para o mundo sem uma deusa. Mamãe tocou seu ombro novamente e aconselhou a não se desesperar, porque sempre havia uma saída. O encontro deles chegou ao fim, embora as duas mulheres tenham gostado enquanto isso. Antes de despedida, Ashar avisou a garota que era uma pessoa perigosa próxima a ela. Sua filha não entendeu isso, e a deusa apontou para o destino do marido. Lembrando-se de Suleimã, ela ficou assustada com um gordo, porque parecia perigoso. Enchendo a cabeça, Ashar disse que, após os julgamentos, eles ficariam felizes. Apoiando sua filha, a deusa pediu que ela não abaixasse as mãos sob nenhuma circunstância. Parecia à garota que as palavras de sua mãe eram proféticas, mas Ashar disse que era sua promessa, o que ela deu antes de se tornar uma deusa. Seu braço brilhou ao redor do peito da garota, era um presente de sua mãe que deveria ajudar. A filha não queria deixar a deusa, porque tinha muitas perguntas sem resposta. No entanto, Ashar fez uma promessa de que certamente veria novamente. A garota de repente acordou na cama e pensou em tudo ouviu e visto. Posteriormente, ela percebeu que voltou de sua mãe, não uma gata, mas uma pessoa que podia falar. Mas isso significava
significava que ela dormia com Suleiman no corpo humano, então ela se tornou estranha. Ela respirou e olhou para a mão dela, da qual a força de achar emitiu. A garota tentou repetir o movimento do sono em que conseguiu água. Suas tentativas persistentes não produziram o resultado desejado, mas ela não colocou as mãos. A energia da sala se deteriorou e cobras pretas se arrastaram no espaço ao redor. A menina lembrou-se das palavras da mãe que a alertou sobre o perigo. Ela estava perdida e assustada, mas decisivamente se disse: "Lembre-se, Zinchi." A mulher teve que fazer isso para avisar a si mesma e Suleiman do desastre. Sons suspeitos varreram a sala e os assassinos perigosos apareceram no quarto. Havia 2 deles, um deles manteve um guarda morto e se perguntou que havia alguém na sala. Eles viram uma mulher assustada que fechou Suleiman e o acordou. No entanto, o príncipe continuou a dormir firmemente, porque bebeu pílulas para dormir novamente. Na memória de seu zagueiro, um sonho de achar foi restaurado, onde ela fala sobre a ameaça. A menina viu esse perigo com seus próprios olhos, mas os assassinos não foram avisados sobre a mulher. Um dos homens ordenou que ela a agarrasse, e ela foi milagrosamente capaz de evitar a lâmina. Olhando para trás em uma espada afiada na parede, ela percebeu sua felicidade para sobreviver. Os assassinos foram derrotados, mas não tiveram tempo para o segundo erro, então atacaram. A garota correu para Suleiman e com medo de morrer naquela noite. No entanto, olhando para o futuro marido, ela se lembrou do poder da água. Suas mãos tocaram o príncipe, e as orações estavam entrelaçadas dos pensamentos para trabalhar. Em um momento, a sala caiu com um flash brilhante que derrubou os malfeitores do Pantelic. Posteriormente, a mulher viu uma cúpula de água ao seu redor, mas não sabia suas propriedades. Os assassinos estavam assustados, porque seus planos não tinham confrontos com magia, mas não se retiraram. Um deles incendiou o papel para destruir a proteção sobre suas vítimas. Funcionou, porque a força da garota ainda não era forte o suficiente. Ela abraçou Suleiman como se ele fizesse a última vez e soltou as lágrimas. O assassino rapidamente balançou a arma e teve que matar 2, mas o príncipe de repente acordou e colocou a adaga, abraçando a garota com a outra mão. Ele repeliu a lâmina do agressor e tentou entender como eles entraram no palácio. Esquecendo a mulher, o assassino foi ameaçadoramente aumentado seu sabre, preparando-se para a batalha. O metal rolou em uma dança perigosa, era uma vida de tango e morte. Durante esse confronto, a lâmina de Suleiman não aguentou e quebrou. A garota assustou ainda mais, mas teve que se concentrar e ajudá-lo. Suas mãos estavam bem cerradas, gotículas de água se reuniram perto delas. O príncipe observou a habilidade dos criminosos e tentou descobrir quem ordenou o assassinato. O atacante fez um elevador e gritou que não tinha intenção de contar. Seu sabre quase se encontrou com os destroços da adaga, mas algo interferiu. A garota criou proteção à água em torno de Suleiman, surpreendeu a todos. O príncipe ficou assustado com a surpresa, mas a mulher gritou para se apressar. Suleiman venceu um dos assassinos e apontou o outro, mas deu a ele uma chance. Para sobreviver, ele teve que falar sobre o ataque, mas com medo concordou com a morte. O sangue foi derramado pela segunda vez, mas no final venceu, e houve um alívio no ar. Em um atacante, o príncipe viu uma garrafa de veneno, percebendo a ideia. Ele considerou um horror contínuo, mas sua atenção foi atraída pelo mesmo estranho. O príncipe olhou para ela com emoções confusas e perguntou o que ela fez. Seus olhos eram lágrimas, a garota estava assustada e não sabia o que responder. Ela chorou e estava amargamente ciente da situação. Suleiman tocou seus cabelos prateados, pedindo para limpar as lágrimas. A mulher desviou o olhar dele e pensou que tudo aconteceu muito tarde. O príncipe pensou que ela era um dos assassinos, então ele não entendeu a ajuda dela. A garota não sabia como explicar o que realmente aconteceu. Ela queria dizer algo, mas Suleiman a interrompeu porque não sabia que estava falando. A garota respondeu mentalmente que diante dele seu gato, com o qual ele divide uma cama. No entanto, era estranho e difícil falar sobre isso, especialmente Suleiman. Ele disse que perguntou sobre ela após o primeiro encontro, e ficou surpreso. O palácio não conhecia uma mulher assim, mas ela garantiu que não fez nada mal. Suleiman habitualmente colocou as mãos no peito e disse estritamente que seria julgado pelos investigadores. Mas a garota salvou sua vida, então ele não estava com pressa de expô-la. O príncipe a protegeria se falasse sobre os clientes do assassinato. A voz do guarda foi ouvida da porta, então Suleiman decidiu esconder um estranho. Ele a agarrou a mão fina e pálida, que foi recentemente macia. O homem a escondeu no armário e ordenou sentar-se em silêncio para que ela não fosse notada ou morta. Ela queria negar,
mas ele se aproximou e repetiu que deveria haver silêncio. Seus lábios estavam muito próximos da testa dela, porque as bochechas eram um roxo leve. Ele prometeu voltar, esperando ver um estranho novamente. Quando o príncipe estava sentado à mesa, a porta bateu na porta e recebeu permissão para entrar. Foi Evelyn quem descobriu para ele algumas informações sobre o ataque. Ele relatou que os mercenários foram ajudados a criar e implementar seu plano. Isso foi feito por servos de suborno que adormeceram e depois mortos. Suleiman ficou desapontado com a consciência de que não havia pessoas que possam ser questionadas. Evelyn observou que eles não tinham buracos, mas sob as línguas dos mortos encontraram uma pedra. O príncipe olhou e disse que era um fragmento de um artefato disponível, exceto Terron e sua mãe. Suleiman ordenou mais detalhes para saber. Evelyn lhe deu sua palavra. O príncipe ficou decepcionado. Ele foi tentado um dia antes da cerimônia inaugural. Essas pessoas tiveram a arrogância para atacar o palácio enquanto ele dormia em seu quarto. Suleiman lembrou-se do passado e percebeu que cometeu erros quase o custo da vida. 2 anos atrás, ele implorou à sua mãe permissão para obter vantagem sobre Rocholana. Segurando calmamente um gato preto nas mãos, Urrai recusou o filho. Ele não conseguia entender como ela poderia ignorar o desdém do próprio sultão. A mulher tomou uma panela de chá e ficou feliz que o filho fosse como sua teimosia. No entanto, o príncipe não veio ouvir histórias de família, mas ela observou que entre os 6 príncipes apenas ele permaneceu com terror. Urrai suspeitava de Rocholana e acreditava que o inimigo não deveria ser feito. Ele entendeu, mas estava com medo de que tudo acontecesse por impunidade. A mulher disse que Rocholana e seu filho têm o apoio do povo, para que não possam ser eliminados. Ela colocou uma xícara e pediu ao príncipe que esperasse 5 anos. Ficou muito chocado, mas a mãe prometeu dar a vontade de Suleiman depois. 2 anos se passaram desde então, e o governador pensou sombriamente em eventos recentes. O príncipe se levantou e disse a Evelyn que Roxolana tinha conexões com seu povo. Antes de sair, ele ordenou que continuasse a investigação e contar todos os detalhes. Suleiman viajou pelos corredores e lembrou-se dos eventos antes do ataque. Ele ficou paralisado com pílulas para dormir, embora tenha produzido imunidade a vários venenos há anos. O príncipe permaneceu no rosto e sentiu seu corpo imobilizado. Quando ele abriu os olhos, viu um estranho que gritou seu nome. Suleiman lembrou-se das palavras dos bandidos que pretendiam matar os dois. Na memória, a magia protetora que foi emitida pela garota. O príncipe não entendeu quem é essa pessoa e como ela poderia fazer esses milagres. Ele ficou surpreso que, sob o medo da morte, a mulher salvou não apenas ela mesma. Ele ficou fascinado com o fato de que um poder tão poderoso estava escondido em seu pequeno corpo. Suleiman não podia acreditar em seus próprios olhos, porque ele era uma pessoa bastante cética. Ele também não entendeu o que conseguiu quando decidiu esconder um estranho. Foi um ato impulsivo, embora esse comportamento não fosse inerente a Suleiman. Ele sempre foi cuidadoso, mas algo naquele estranho forçou a defendê-la. Após a primeira reunião, os pensamentos sobre ela não estavam descansando. O príncipe atormentou a curiosidade. Indo para o quarto dele, ele bateu os olhos em uma bagunça terrível. O homem esqueceu de pedir tudo, mas usava algo mais importante na memória. A noite estava fria, então Suleiman pegou um cobertor para um estranho no armário. Mas ele não tinha certeza de que seu corpo tremeria do frio, não da emoção. O príncipe ficou em silêncio em frente ao armário, preparando-se para abrir a porta. Sua mão não foi obedecida e ele não conseguia entender as razões de seu medo. O príncipe não conseguiu pegar palavras para uma beleza desconhecida e temia que ela fugisse. Abrindo a porta, ele surpreendeu seu gato, que dormia docemente. Suleiman ficou decepcionado com seu lado e não podia acreditar que a garota havia desaparecido novamente. Mas em um momento, um sorriso irônico tocou em seu rosto, porque ele sabia o que esperar. O homem acariciou o gato e tentou entender para onde foi o estranho. O animal despreocupado torceu através de um sonho, porque o dedo do príncipe tocou o nariz. Ele olhou sorrindo para a besta e ficou feliz por o gato não se preocupar com alguma coisa. O animal acordou na cama e ficou surpreso, porque adormeceu no armário. A sala foi completamente removida, então não resta mais nada da bagunça. O gato sugeriu que ela apenas tivesse um sonho, mas tudo indicava o contrário. Ela viu suas roupas que se vestiu quando conheceu a mãe e sobreviveu ao ataque. Suleiman acordou e disse ao animal que ela parece bastante alegre. Ela não esperava vê-lo, mas o jovem deitou na cama e olhou diretamente para ela. Assustado, o gato tentou lembrar quando voltou e o que viu, mas o príncipe não pretendia deixá-la ir, então ele rapidamente pegou o animal para si mesmo.
Ele levantou o gato no rosto e ordenou que ele olhasse em seus olhos. Suleimã olhou de perto o gatinho. Parecia suspeito para ele. Lembrou-se dele com a espada no primeiro encontro e ficou com medo de ter problemas. Ele observou que seus olhos coloridos são únicos e essa combinação de cores é apenas duas. O príncipe suspirou tristemente e disse que seu gato apareceu quando o estranho desapareceu. Suleimã levantou o gato para mais perto e saltou as patas da boca. Mas o homem foi chamado para se preparar para a inauguração. Então ele teve que deixar o animal. O príncipe acariciou o gatinho em despedida e suspiro. Infelizmente saiu da cama. O gato escoltou o proprietário com os olhos e ficou um pouco irritado com o interrogatório matinal. Ela não podia subir nos olhos de alguém, porque a garota seria percebida como um estranho. Suleimã teve que se apressar, mas olhou para o gato mais uma vez, como se tivesse lido seus pensamentos. Antes de desaparecer atrás da porta, o príncipe disse: "Eu entendi." Enquanto o bebê planejava contar tudo de Aziz, Arin com o baú entrava na sala. Ela se perguntou bem o gato, sendo e assustou. De repente, o animal observou que a garota tinha olhos exaustos, então sentia muito pela irmã. Arin mostrou um vestido vermelho brilhante. Eles correram para se preparar. O gato não estava interessado em não quando a namorada sugeriu que a besta havia esquecido naquele dia. Era a data de inauguração do príncipe Suleimã, então eu tive que me apressar. O animal observava as pessoas e o proprietário, pensando em sua emoção. Ele estava vestido com roupas exuberantes, as cores dos olhos dela, e ela pensou que era. Suleimã se curvou com a arma nas mãos, e o velho na frente dele o declarou um governador. O povo era apaixonado e aplaudido, as pessoas lhe desejaram a bênção da deusa. O salão estava cheio, em todos os lugares era dominado pela música, que foi complementada por uma risada. O príncipe estava sentado no trono com um copo na mão, ouvindo as saudações dos sujeitos. Eles levantaram o vinho para ele e receberam a bênção da deusa Ashar. Ele agradeceu educadamente, mas procurando seu estranho desaparecido. Suleimã pensou nela por um longo tempo, porque ela nunca foi vista no palácio. As pessoas gostavam de seu gato, e ele lembrou mentalmente que ela estava envolvida nessa mulher. As pessoas eram um bebê encantador, vestido com joias de ouro e um vestido branco. O príncipe estava procurando uma conexão entre a garota e o gato, com os mesmos sinos. Ele mencionou beleza misteriosa e observou que ela era muito parecida com o animal lá fora. E o mais importante, após o desaparecimento da mulher em seu lugar, sempre havia um gato. Seu animal estava exausto com este evento, e Arin ficou alarmado ao lado. O gato mencionou o estranho comportamento da manhã de seu mestre, aumentou sua emoção. O homem viu sua criada pegando o animal e ficou feliz por ela estar cuidando dela. Arin deixou o gatinho para longe das pessoas e prometeu trazer algo delicioso. O gato estava sentado em uma pequena varanda e ficou feliz em respirar o ar fresco da noite. Algumas gotas de água apareceram diante de seus olhos, como se estivessem nadando no espaço. O animal tentou descobrir de onde veio a energia mágica. A Aquari foi atraída pelo seu som, e ela queria chegar lá o mais rápido possível. A escultura derramou água do jarro e o gato mencionou mentalmente a deusa. Ela sentiu energia do fundo da fonte, que tocava e brilhou de brincadeira. A fadiga deixou seu corpo quando o gato se estendeu na água com o pé. Mas, ao tentar tocá-lo, o animal não resistiu e caiu. Ela não conseguia nadar no corpo de um gatinho, então teve que escapar. Tentando alcançar a superfície, ela não queria morrer tão cedo. As mãos de alguém a puxaram para fora da água, e o gato ouviu uma voz familiar. Pirnsteron segurava um gatinho e cansado no tempo no lugar certo. Ela pensou que a morte estava alcançando, mas a salvação se tornou um presente inesperado do destino. Ele temia que o animal pudesse roubar, então disse que era perigoso para andar sozinho. Felizmente, Teron deixou a celebração, para que ele pudesse salvar o gatinho. O gato olhou para o príncipe e, apesar do sorriso, notou a tristeza no rosto. O animal queria perguntar sobre o poço ser do jovem, mas só poderia fazer. O príncipe perguntou se ela gostava de morar naquele palácio. Lembrou-se de Arin e muitas coisas boas pensando se estavam procurando Suleimã. O gato lembrava tristemente o proprietário e preocupado que seu coração estivesse correndo em algum lugar ao lado dele. Eles e o príncipe compartilharam o entendimento um do outro, porque consideravam a gaiola do palácio. Teron disse que há apenas uma pessoa livre naquele lugar, então todo mundo compete pelo trono. Ele percebeu que era difícil sobreviver, e seu rosto era visivelmente vaidoso. O gato não entendeu essa estrutura, e Suleimã finalmente encontrou seu animal. Vendo seu irmão com ela, ele foi até eles. Seus pontos de vista enfrentaram, e Teron observou que Suleimã deveria estar de férias.
O dono do gato ficou com raiva, porque o príncipe quebrou seu pedido novamente. Teron disse que o animal estava afundando, então ele não perdeu tempo e apressou-o. A raiva de Suleiman desapareceu, ele olhou para o gato e preocupado com a vida dela. Ela se perguntou que o proprietário entrou em busca e estava tão perturbado. O príncipe disse que o irmão deveria ter cuidado, porque dói perder seu animal favorito. Embora não fosse o seu negócio, Teron considerou os gatos pobres, porque ela não recebeu um nome. O animal estava entre os homens e sentiu a tensão da luta. Suleiman pegou o gato e disse ao irmão para não apontá-lo para tanta bobagem. O animal não esperava estar em suas mãos tão rapidamente até o proprietário ler a moralidade. Teron levantou a capa e disse que ele seria o primeiro daquela situação desconfortável. Os irmãos se dispersaram, e o gato sugeriu em surpresa onde Suleiman estava indo. Ela começou a se preocupar porque a entrada da celebração estava do outro lado. O animal esperava que o proprietário não brigasse pelo que havia acontecido. Suleiman parou e disse calmamente que ele constantemente pensava nela naquele dia. Ele estava pensando em um gato e uma mulher misteriosa, procurando um relacionamento entre eles. O príncipe falou sobre o quão semelhantes eles são entre si. Ele queria ver suas conclusões e esperava que um beijo o ajudasse. O gato ficou perturbado com o ouvido, mas Suleiman pediu para sofrer um segundo. O homem levantou o animal mais perto e tocou sua boca na boca dela. Ela estava no corpo do gato, mas o momento estava muito empolgado com ela enquanto o brilho estava envolvido. Posteriormente, as mãos de Suleiman mantiveram a mesma mulher que inadvertidamente encheu seus pensamentos. Ela o arou, e ele a cobriu com uma capa e um olhar fascinado. A garota não estava com pressa de sair, apenas esperou suas próximas palavras. Ele perguntou o nome dela, mas ela tinha apenas uma contratação da vida passada que recebeu no órfão. Suleiman estava interessada em saber se seu achar poderia chamá-la, e olhos coloridos já sabiam a resposta. O príncipe olhou para a escultura da deusa e disse que sua personificação deveria ser realizada. Ela se virou para si mesma, gostou do som e do significado. Eles estavam abraçando uma noite doce e estavam fascinantes com um novo conhecido de suas almas. Eles tiveram que voltar, mas as roupas de Ashar eram francas demais. As bochechas do príncipe foram ouvidas, porque ele envolveu uma mulher meio, com as mãos. Embora estivesse coberto com uma capa, ele virou o rosto de maneira alta. Havia passos e voz do padre por perto. Ele ofereceu ajuda. Aziz chegou naquele momento pessoal e ficou muito feliz por ter encontrado o príncipe com a garota. Os pensamentos de Ashar receberam felicidade quando ela viu seu assistente. A mulher observou com alegria que todas as histórias do padre eram verdadeiras. Ela pediu desculpas pela desconfiança, mas Aziz ficou impressionado demais com ela. Ele foi levado pelo idioma, e a garota não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. O padre caiu de joelhos em um arco solene e disse seriamente: Aziz o cumprimenta. Ele não podia acreditar em seus próprios olhos, porque viu a reencarnação da deusa à semelhança humana. Ashar não conseguia entender seu comportamento e pediu para se levantar porque ficou envergonhado. Aziz relatou que as pessoas começaram a combinar com a luz, não era necessário entrar em seus olhos. Ele atingiu a vara no chão e tocou a cabeça de Ashar, mudando um pouco a roupa dela. Ela assistiu e não entendeu por que seu assistente se comportou tão estranho. Havia um sorriso no rosto de Aziz, embora seus olhos emitiam tristeza. Em um momento, a mulher cobriu a capa roxa e ficou surpresa ao se olhar. Ela foi engolida por pouco aborrecimento, porque Suleiman sugeriu que nada havia acontecido. A menina estava no quarto quando ouviu uma batida na porta e permitiu entrar. O príncipe abriu a porta e direcionou uma aparência restrita. Ela ficou descalça, embrulhada em um cobertor. Então Suleiman ofereceu outras roupas. Ele disse que pediria à irmã de Evelyn para ajudá-la a pegar a roupa. O príncipe perguntou a Ashar bem, ficar de maneira um pouco confuso, porque ele era atormentado pela emoção. Chegando mais perto, Suleiman tocou seu rosto e olhou nos olhos, interessado nos efeitos da reencarnação. A garota suspirou e pensou que o príncipe de repente se tornou muito doce naquela noite. Lembrou-se de como desmaiado e o barulho não podia ficar de pé. No entanto, então a garota se sentiu bem graças à força adotada. Suleiman confortou as boas novas e sorriso de uma mulher que há muito viveu em seus pensamentos. Ele disse a ela que Aziz concordou em ajudá-la a se ajustar ao palácio. Ashar lembrou-se da primeira vida e dos preparativos cansativos para os exames, então ela não estava muito feliz. No entanto, ela garantiu ao príncipe que ele receberia muito conhecimento do padre. Suleiman se virou tristemente e disse que eles tinham pouco tempo, para que conversassem mais tarde. Ashar pegou a manga com a manga e falou algumas palavras para se despedir.
Acordou as emoções calorosas do príncipe que ele se escondeu timidamente atrás da máscara. Suleimã pegou seu olhar colorido com os olhos e disse: "Vejo você, Ashar." A garota estava um pouco confusa, mas concordou com as palavras do príncipe. Levantou sentimentos e suposições confusas sobre o momento. De manhã, a assustada Arin acordou Ashar, e ela saiu da cama bruscamente. O assistente perguntou se a mulher era realmente a gata. Girando graciosamente os cabelos prateados, ela garantiu uma garota envergonhada. Ashar pediu à irmã para cuidar dela de maneira diferente. Arin se virou para ela oficialmente, e a mulher tentou removê-lo. A garota gostou do novo nome de sua amante, porque anteriormente a chamava de gato. Ashar riu e pediu a Arin para cuidar dela. A mulher queria dar um passeio, mas Arin disse que sua roupa parece ousada. A garota disse que, nas bordas, as mulheres se vestem um pouco mais restritas. Então Arin brilhava com a ideia, ela sugeriu mascarar o véu. Ashar perguntou se essa coisa acrescentaria ousadia à sua aparência, mas a empregada garantiu que esse item de traje é usado por mulheres nobres. Eles já estavam indo, mas foram recebidos por Aziz, oficialmente cumprimentando. A mulher perguntou a ela apenas um Ashar, e o padre gostou do nome. Ela poderia recorrer a ele por qualquer necessidade, então perguntou ao quarto do príncipe. O padre disse que uma mulher deveria ajudar Suleimã a remover a maldição. Ashar só poderia viver separadamente se o príncipe fosse curado da doença. Ela sugeriu que pudesse ir depois disso, então ela terá que sobreviver. A mulher perguntou quanto tempo a maldição de Suleimã poderia desaparecer. Aziz respondeu que levaria cerca de 2 anos morando juntos. Ela estava com medo de ter que dormir com um príncipe em uma cama por tanto tempo. No entanto, o padre disse que todas as noites ela era um gato ou seria capaz de dormir à distância. A mulher conseguiu ler seus pensamentos de que uma sala separada seria difícil de organizar. Ela não deu a aparência que usou seu poder, então mudou o tópico. Aziz disse que aprenderia tudo o necessário para a vida no palácio. Ashar ficou feliz por ganhar habilidades autodidatas e prometeu viver uma vida brilhante. O padre propôs iniciar seu treinamento no mesmo dia. Após a caminhada, sua cabeça ferveu com uma nova inovação. Aziz deu muitas tarefas, e ela não teve tempo de fazê-las. Em uma caminhada no jardim, Ashar ouviu a criada fofocas sobre ela. Eles a desprezavam, porque, na opinião deles, ela derreteu o coração do príncipe e queria em seu harém. Arin pediu à senhora para não prestar atenção, mas Ashar considerou isso de maneira diferente. Ela se virou para as mulheres e falou com elas porque não podia sofrer. Ashar agradeceu a eles por sua gentil oportunidade de ouvir suas fofocas. Arin se perguntou pela coragem da donzela enquanto a empregada tentava justificar. Quando uma mulher fez uma observação, ela era chamada de bruxa feia. Ela removeu o véu e disse que eles deveriam olhar a verdade nos olhos e deixar os rumores. As empregadas eram fascinadas por sua beleza e autoconfiança, e o Ashar orgulhosamente a manteve de volta. Quando ela falou sobre isso como Aziz, ele também ficou surpreso que a mulher mostrou seu rosto. Ashar explicou que era um pequeno mal entendido, mas Arin não conseguiu intervir. O padre fez um elogio e observou que, depois disso, ela era menos fofoca. A garota renunciou a usar o véu, mas o colarinho com a campainha estava entediado. O rótulo do gato do sultão não pôde ser cortado, tomou a forma para o pescoço humano. Aziz sorriu e disse que esse sinal deveria ser mantido interessado. Ashar preocupou o som da campainha, porque ele deu origem a novas fofocas entre as pessoas. O padre concordou em remover a campainha, deixando apenas a fita. Aziz por um momento inundou a sala com um bom brilho e disse que o resto era proibido. O fundo chegou a Arin, que gentilmente ofereceu chá. Ela disse felizmente que fez uma bebida especial para sua dama. Era uma camomila perfumada trazida das rotas de negociação marítima. Ashar lembrou-se daquela flor doce, ela estava coberta de lembranças de sua vida passada. Ela sempre bebia este chá quando estava se preparando para exames e sofrendo de insônia. A mulher tomou um gole. Arin estava ansioso por sua reação. O chá tinha um sabor incrivelmente e causou um sorriso sincero, e o Ashar agradeceu à amiga. Ela observou que não fez nada de especial, mas Arin a estava tratando bem. A garota realmente amou esse homem e prometeu a ela ferver a camomila novamente. Durante o treinamento, Ashar entendeu a importância da história real para o povo. Ela estava atingindo a variedade de haréns, tanto que o país pode ser governado por um homem e uma mulher. Lendo o livro, ela ficou surpresa que os proprietários pudessem ter um harém. Ashar também aprendeu que o harém poderia consistir em gatos para o bem-estar do reino. De repente, a mulher sentiu uma dor afiada e a garganta seca,
seus vasos se estreitaram rapidamente. Ele se transformou em um gato novamente, embora não houvesse razão. Quando Suleimã estava ao lado dela, ele nunca aconteceu. Um gatinho branco olhou para fora de suas roupas, que estava preocupado com a pata na testa. A cabeça do animal estava girando, ela pegou e voou para o chão. Felizmente, Suleimã apareceu muito no tempo e pegou um gato assustado. Seus olhos estavam cheios de medo, porque o homem poderia estar atrasado. O gato com uma pata trêmula agarrou-se à mão do príncipe, encolhendo. Ela se inclinou contra o ombro dele, e ele pediu que ela lesse na cama da próxima vez. Uma pequena lágrima caiu na bochecha branca, o Ashar estava chorando. Ele estava com raiva e envolveu o gato em um vestido, levou-o para a cama. Suleimã perguntou como as lições com Aziz haviam passado e o animal não voltou. Apesar do fato de Ashar não poder falar, ele perguntou sobre a vida no palácio. O gato infelizmente abaixou os olhos e pensou que ela se tornou mais livre com a ajuda dele. Ele transformou isso em uma pessoa, mas ela tinha restrições e avisos diferentes. No entanto, a mulher não teve problemas, ela teve uma namorada maravilhosa e assistente Arin. Com amargura na alma, o Ashar sentiu um pássaro em uma gaiola de ouro. Suleimã olhou cuidadosamente e se ofereceu para transformá-lo em uma pessoa. Ela ficou envergonhada e não queria sentar no corpo de uma mulher com um homem meio transmitido. O príncipe pediu para informar de alguma forma se houvesse de repente problemas. Ele acariciou o gato atrás da orelha e disse que lamentava restringi-lo. Ashar o considerou arrogante antes, mas o homem mostrou seus bons lados. Suleimã não aproveitou as fraquezas e a tratou com muito cuidado. Eles se apoiaram conforme necessário, então Ashar também decidiu perguntar. Ela levantou a pata, apesar da irritação, e começou a desenhar movimentos no tecido. O príncipe assistiu e não percebeu imediatamente que o gato tentou fazer. Ashar escreveu imaginativamente uma palavra simples, mas incrivelmente sincera e bonita: obrigado. O animal ficou feliz quando notou um entendimento do rosto de Suleimã. Ele firmemente, mas cuidadosamente a abraçou, quase louco por seu doce ato. O gato ficou envergonhado, porque ultimamente, também estava frustrado e agradavelmente impressionado com suas ações. De sua boca, a mesma bela palavra soou, fez o animal ficar surpreso. Ele pegou Ashar nas mãos e se inclinou para a testa dela, desenhando um sorriso sincero. Depois de silencioso por algum tempo, o príncipe expressou sua gratidão à criação especial. Arin falou sobre a estufa real, onde estava andando de Ashar. O sultão o construiu para o povo real, e tornou-se um ótimo lugar para caminhadas. Ashar lembrou que a festa do chá com o sultão estava se aproximando a cada minuto. A mulher pensou que teria que ouvir Urra, porque mora com o filho. A imaginação involuntariamente atraiu os piores cenários em que o sultão lhe dá dinheiro e a expulsa do palácio. Ela disse acidentalmente que essa proposta parece boa, mas Arin não a entendeu. A mulher pensou que poderia ficar à frente da briga e pedir dinheiro em troca do que ela iria. Arin observou que o humor de sua donzela é mais confiante e alegre do que o habitual. A garota se alegrou em um elogio, porque nesta vida teve que perder muito. Ela olhou para as mãos e sugeriu que estava se sentindo melhor por causa da força de sua mãe. A mulher não podia esperar o momento em que protegia todas as pessoas próximas a ela. Apertando as mãos com confiança, ela sentiu energia invencível. E então Ashar disse: Arin, eu não quero ser o animal de estimação de alguém. A mulher queria escolher sua roupa, mas eles podiam punir a empregada. Portanto, ela pediu a Arin que lhe dissesse se alguém a ofendeu. A garota quase explodiu em lágrimas, porque a empregada era muito boa para ela. Ela nunca repreendeu ou espancou. Então Arin chamou a mulher de incrível. Ashar entendeu sua dor e ouviu a namorada tentando segurar lágrimas. A mulher apoiou a mão no ombro de seu resgate e disse que era sua família. Ashar prometeu forçar todos a respeitar a Arin, e a empregada agradeceu. As mulheres estavam de mãos dadas, e a senhora também expressou gratidão à sua namorada. Ashar chegou ao sultão e tentou dizer o mais oficial possível. Urra perguntou a ela um tom restrito sobre as maneiras, e a garota pediu perdão. Posteriormente, o sultão sorriu, estendeu a mão e disse: não gosto de formalidades, me sento. Urra notou o olhar impressionado de Ashar e disse que ela era linda em ambas as encarnações. Apoiando o tom lúdico do sultão, a garota notou a beleza daquela mulher. Quando Urra disse que seu filho era fascinado por Ashar, a beleza não era uma piada. Ela estava em silêncio, porque estava se preparando para o pior, e não o contrário. Urra sugeriu que ela bebesse chá e chamasse seu gesto de empregada. A garota ficou tensa acentuadamente da emoção, seguindo o sultão. A mulher encheu a panela com chá e perguntou se os convidados estavam confortáveis no palácio.
Ashar respondeu o mais silenciosamente possível que as pessoas estejam cuidando bem dela. Urrai disse que o palácio ficou mais brilhante com o advento da reencarnação da deusa. A garota não entendeu ansiosamente o que uma mulher tão respeitável queria dizer. O sultão a tranquilizou, porque ela só queria passar um tempo com um convidado especial. Ela ficou interessada em olhar para ela depois de seus rumores de que ela se tornou uma pessoa. Urrai, sem raiva, observou que seu filho havia mudado muito após a reencarnação do Ashar. A menina disse que tinha que se esconder dos outros porque as pessoas o consideram parte do harém. Ela decidiu não esperar e perguntou sobre o objetivo real do sultão. A mulher estava muito feliz, porque ela também não gosta de perder tempo precioso. Urrai sugeriu a garota com Suleiman, como se esse fosse o principal motivo da visita. Ashar se considerava confiável, mas temia que o sultão tivesse dúvidas sobre ela. No entanto, a mulher só queria pedir que ela cuide do filho. Para isso, ela prometeu a Ashar se preocupar com ela pelo resto da vida. Urrai disse que planeja fazer de Suleiman sultão alguns anos. A mulher disse que, depois que os obstáculos passaram, ela estava pronta para realizar Ashar. A garota não acreditava, mas o sultão perguntou o que queria. Na vida passada, seria imóvel, mas era preciso pensar com cuidado. Aziz não se preparou para suas lições, prestando mais atenção à etiqueta. Ela imaginou uma idade calma com gatos em riqueza, mas algo estava errado. Refletindo cuidadosamente tudo, ela disse mas uma palavra valiosa: liberdade. A garota queria ser livre acima de tudo, e surpreendeu o sultão. A mulher não entendeu isso e considerou esse desejo estranho, mas Ashar tinha certeza. Ela queria fazer tudo o que queria quando Suleiman se tornasse sultão. Se Urrai estivesse em seu lugar, a qualquer custo que ela permanecesse no palácio. Ashar lembrou o Terron e se perguntou como as pessoas opostas podiam pensar em alguma coisa. A mulher prometeu a honra do nono sultão Urraias para que a garota pudesse acreditar nela. Posteriormente, eles desfrutaram de um passeio, falando acompanhados de canções de pássaros. De repente, para eles, Roxolana estava perto de sua empregada. Urrai educadamente a recebeu, apesar de sua perigosa competição. Roxolana riu e disse que não decidiu dar uma caminhada em vão. A conversa das mulheres parecia um tanto artificial. Ashar lembrou-se das histórias da mãe de Terron. O padre ensinou a ficar longe dessa mulher, mas ela estava perto dela. A mulher não parecia má, mas não era necessário confiar na aparência por causa da densidade. Urrai, brincando, chamou Roxolana de ganancioso, porque ela ficou em segredo. O sultão esperava que o mundo visse sua criação um dia, o que surpreendeu a mulher. Ela não achava que o sultão estivesse interessado em suas pinturas, mas não pôde mostrá-las um pouco. Roxolana não queria discutir essas pequenas coisas, ela estava interessada em um convidado em comum nas proximidades. A garota se sentiu estranha quando Urrai disse a ela como favorita de seu filho. A sultana pareceu com força que Roxolana está interessado nos eventos do palácio. A mulher respondeu que esse não é o caso, apenas rumores sobre a garota estão crescendo por toda parte. Ashar parecia um camarão entre duas baleias, e ficou bastante envergonhado. Roxolana ficou indignado quando o sultão se lembrou de seu alarme e doença de Terron. Apesar de suas emoções reais, a mulher respondeu a Urrai muito restrita e gentil. Ela se virou e sorrindo: sou difícil de resistir, então irei primeiro. Ashar olhou para ela e lembrou-se de que foi avisada sobre a aparência segura da mulher. O sultão disse que Roxolana costuma chegar lá, apesar de ser um presente de Urra do sultão. A mulher contou sobre seu certificado naquele lugar e sua história de amor com Mehmed. Sua família estava falida, e Urrai não sabia a origem de ela escolhida, e eles cantaram em amor. O sultão quebrou a rosa e disse que o sultão a chamou de flor, que ele sempre jurava. Ele enviou as cartas dela do campo de batalha todos os dias por causa da peculiaridade da viva, mas morreram tragicamente. O sultão foi perdoado sobre as emoções, mas Ashar chamou a menção do passado. Urrai ficou feliz que a garota não a condenou e aprecia a história em tais manifestações. Ashar não entendeu por que Roxolana era perigoso, e o sultão enfatizou a competição. Ela disse que Terron com a mãe tentaria assumir seu controle para benefício. Urraia planejava fazer da garota a pessoa mais nobre em seu palácio. Após a preparação, ela teve que declarar Ashar pela reencarnação da deusa pelo respeito por ela. O sultão confessou que queria seduzi-la com ouro, mas não considerou uma maneira eficaz. De fato, a riqueza era um objetivo sonhador da menina, mas ela restringiu suas emoções. Urrai disse que poderia contar com a proteção do sultão e mais 2 pessoas.
Ashar considerou Suleimã uma delas, mas ela não sabia o nome do segundo homem. Urrai sorriu e disse que o padre e seu filho sempre vinham em socorro. A garota ouviu que Aziz estava esperando por ela há muito tempo, mas o sultão aconselhou a perguntar sobre tudo. Ashar se sentiu mal, então Arin de emoção veio à sua amante. O cavalheiro reclamou com o mar de tarefas que o Aziz deu a ela, e sua empregada relatou o dia de folga. Ashar ficou decepcionada mesmo quando soube de um dia de descanso. Suleimã entrou na sala, observando o trabalho duro da garota. Ela olhou nos olhos dele e pensou: como um homem pode ser tão bom? O príncipe ficou envergonhado com esse comportamento, porque ele sugeriu que a garota estava assustada. Ela negou, mas não disse sua gratidão por olhar para a beleza dele. Suleimã desmorava de tranquilidade, porque a maioria das pessoas sempre tinha medo dele. A garota observou que ele voltou mais cedo, então ela pediu o motivo. Ele estava calmante por ter sido reprovado por seu retorno ao seu quarto. Ashar, brincando, tocou seu peito e disse que era por causa de seu retorno antecipado. Ele perguntou o que os planos da garota naquele dia, mas ela falou sobre várias tarefas de Aziz. Ashar reclamou que a professora estava esgotando-a diariamente, então não havia tempo para relaxar. Suleimã concordou que era horrível e a garota pediu para reduzir sua programação de aula. Cuidado e gentilmente pegando a mão dela, ele relatou uma ideia muito melhor. O príncipe se curvou para ela como se ele quisesse tocar a boca com os dedos e convidou-a em uma pequena jornada. Ele a trouxe para a capital do Reino Oriental, onde ela era um gato, mas esse lugar mudou. Olhos multicoloridos irradiavam a admiração do mar cristalino e lúdico. Ashar se perguntou quanto tempo levaria a estrada para o lugar certo para um lado. Enquanto Suleimã pensava em tempo e distância, a garota ficou surpresa com a grandeza marinha. Ashar olhou para ele e pensou que ele parecia um príncipe quando estava tão calmo. Ela se alegrou por ter ido com ele, porque a jornada se tornou um pequeno gole de liberdade valiosa. O príncipe notou seu bom humor, e a garota contou sobre uma maravilhosa adaptação ao palácio. Ele murmurou que não passou um tempo com ela adequadamente, o que a surpreendeu. Ashar prestou atenção às suas roupas, e o príncipe não conseguia entender o que havia de errado com ele. Eles tiveram que esconder personalidades, mas a roupa de Suleimã era elegante demais. Ele não entendia o mundo das pessoas comuns, então atraiu muita atenção. Ela olhou para o penteado dele e decidiu mudá-la para melhorar a situação. A garota gentilmente se aproximou do rosto e pediu a Suleimã para fechar os olhos. Ashar disse a ela para confiar nela, e o príncipe fez tudo, apesar da emoção. Ela olhou para a boca dele e corrigiu a capa. A atmosfera parecia romântica. Suas mãos tocaram o rosto do príncipe e, com sua intimidade, ele estava batendo com mais frequência. Suleimã parecia sentir o sabor de sua boca durante alguns momentos, mas o beijo esperado não aconteceu. O Ashar desabotoou o cabelo de Prince. Ela parecia satisfeita com os negócios de suas mãos e acreditava que sua aparência melhorava. Suleimã ficou irritada com a diversão dela, porque ele não esperava. Ela era apaixonada por isso, mas o jovem parecia decepcionado. O príncipe queria dizer algo a ela, mas Ashar estava muito feliz porque eles vieram. Ela ficou sem transporte e olhou para o mundo fora do palácio. Por uma questão de paz de Suleimã, a garota mentiu de que não estava no mercado, embora tenha corado para lá com um gato. Ela ficou surpresa com a espontaneidade do destino, porque estava andando com o príncipe nas ruas da cidade. Suleimã não era um gato, mas sugeriu que ver o mundo sob outra perspectiva é estranho. Ashar imaginou um animal fofo com uma camada de chocolate. Ela brincou que o Aziz poderia começar, mas o príncipe não gostou da ideia. Eles estavam cheios de pessoas ao seu redor, todos levantaram um grande barulho. Em uma das lojas, ela estava interessada em algumas coisas, ela olhou de perto. Kramar contou à garota sobre um amuleto que atrai sucesso e protege. Ela consultou um pouco e decidiu comprar essa coisinha como presente. Ashar ficou incrivelmente feliz pelos primeiros compradores e pensou em quantas moedas eram necessárias. No entanto, ela estava à frente de Suleimã, pagando por ela. Ela estava indignada por causa de tal arrogância, e o príncipe decidiu ajudá-la a carregar uma carteira. Ashar não podia acreditar que essa coisa era difícil e correu atrás do príncipe. A garota observou Suleimã pedir preços, embora ela considerasse sua tarefa difícil. Apesar do trabalho chato, ela ficou feliz em sair. De repente, foi empurrado por um homem da multidão, da qual Ashar quase caiu no chão. Felizmente, Suleimã estava por perto,
parando a queda da menina novamente. Ele a envolveu firmemente com as mãos e se preocupou muito com ela bem com ela. Ela olhou em volta em surpresa nos braços do príncipe e garantiu que tudo estava bem. Eles decidiram não se dividir por causa do risco de se perder, então mantiveram lado a lado. Achar foi difícil. Seus pensamentos não tinham tempo para o coração quando Suleiman a abraçou. A garota levantou olhos coloridos no rosto e pensou que eles lembravam um casal. Eles precisavam deixar a multidão, e apenas seu nome foi ouvido na cabeça de Achar. Ele pediu permissão para pegar a mão dela, e parecia a garota que era muito simples para ele. Eles caminharam sob a luz suave das lanternas, eles não ficaram perturbados por uma cidade noturna. A garota não conseguia jogar a imagem do príncipe da cabeça dela, embora ela tenha vivido em seus pensamentos. No dia seguinte, Aren admirava seu presente, sua felicidade estava no auge. No entanto, Achar ficou fascinado por uma viagem e ficou impressionado. A empregada notou. Então ela perguntou como tudo acabou. A mulher acenou descuidadamente e respondeu que estava apenas andando. Aren chamou a caminhada no primeiro encontro. Da surpresa, Achar cuspiu chá. Ela tinha vergonha de admitir, e sua amiga tentou animá-la. Achar mencionou o abraço quente do príncipe, mas não mudou suas palavras. Aren brincou porque o mestre estava espalhado e ficou zangado com a relutância em reconhecer a verdade. A empregada se ofereceu para cancelar a lição de esgrima, e Achar correu para a aula. Ela tinha um poder poderoso, mas a capacidade de se proteger sem magia era necessária. Achar queria ver o professor mais rápido. Aren disse para não se preocupar. A garota disse que ele era bom, mas Evelyn esperava eles. A mulher lembrou-se perfeitamente de seu abuso, então ela nem queria vê-lo. Mais tarde, ela observou que o jovem é muito educado e tímido com as meninas. Ela sugeriu que Evelyn agitasse os braços, embaraçando um pouco. Tendo pensado em vingança, a mulher o agarrou e ferrou a palma da mão. Achar era um conselho que estudou o homem por sua ousadia e arrogância. Ela estava bastante exausta em uma hora de treino, então ele foi beber água. A mulher sugeriu que sua beleza humana atinge os outros se o professor foi confuso. Achar não pôde fazer nada, mas ela só estava preocupada com Suleiman. O príncipe parecia indiferente demais para ela, então ela tentou de todas as maneiras possíveis provocá-lo. Suas intenções de ignorar Suleiman se transformaram em amor, pois ela é de um gato por pessoa. Achar foi levada às pressas com armas, porque ela estava envergonhada de seus próprios pensamentos. Em um momento, ela foi agarrada de costas e a garota ouviu uma voz familiar. Os olhos coloridos enfrentaram a aparência azul do príncipe Terron. Ela exclamou o nome dele em surpresa, mas ele ficou surpreso pelo menos porque a garota o conhecia. Achar se curvou pacificamente em frente ao irmão de Suleiman e disse que iria imediatamente. Ele suspeitava que era uma pessoa importante, porque o viu com o governador-geral. Terron a aconselhou a não jogar nenhuma arma, pois poderia terminar mal. Ela agradeceu, e ele brilhou com seu sorriso através das amáveis palavras. Achar olhou para o rosto dele, e Terron sugeriu que algo estava errado. A garota o considerou incrivelmente boa, mas não sabia falar sobre isso. Ela se perguntou se o príncipe tinha permissão para estar nesse território. Então ele respondeu: se meu irmão descobrir, eu terei irreversível. Terron queria deixá-lo entre eles, mas a garota assustou um segredo. Ela correu para dizer adeus e sair, mas ele a parou em poucas palavras. O príncipe estava convencido de que viu uma mulher misteriosa antes. Achar parecia perigoso, mas não conseguiu se mudar de um lugar de surpresa. Ele pegou ela e ela não acreditava que ele era o mesmo salvador de sua vida. Evelyn apareceu muito com o tempo, ele também se assustou. Mas Terron educadamente cumprimentou e habitualmente pintou tudo com um bom sorriso. A professora pediu para devolver a arma de Achar, mas ela teve aventuras suficientes naquele dia. Ela se despediu e foi embora, deixando um homem alarmado. Evelyn queria resolver a situação pacificamente, e Terron não parecia culpado. Quando a professora correu para Achar e gritou seu nome, o príncipe percebeu que ele era a mesma garota. Atrás dele estava seu cúmplice em silêncio, e eles ficaram encantados com o tanto conhecido. Terron ordenou que seu assunto os observasse. Ele ficou feliz por se divertir. Evelyn estava preocupado com um cenário terrível em sua cabeça, onde diz a todo Suleiman. Ele viu a raiva do príncipe tão intensamente como se não fosse uma imaginação comum. Entrando na sala,
o cara notou o governador comum. Suleimana estava interessado na investigação do ataque, mas Evelyn tinha apenas suposições. Havia muitas versões que inibiram o processo, e o príncipe bateu na mesa. Ele procurou privar a influência de Roxolana, porque estava convencido de seu envolvimento. Suleiman ordenou a descobrir os organizadores do sequestro de impostos e interromper os rebeldes. O príncipe colocou Nadia em Evelyn e pediu para rastrear informações sobre as armas vendidas. O jovem contou cautelosamente sobre a visita do príncipe Teron, mas sua imaginação se tornou real. Evelyn o seguiu ansiosamente, e a indignação de Suleiman aumentou gradualmente. O irmão irritou seu aborrecimento, e ele perguntou com raiva sobre suas brincadeiras. Evelyn contou como havia excomungado, embora o Ashar não possa ser deixado em paz. O jovem pediu desculpas por isso, porque, por causa de tal ato, Teron se aproximou da garota. Suleiman tentou entender as intenções do príncipe, porque ele não estava interessado em Ashar antes. Ele sugeriu que o irmão queria usar a garota para fins políticos, mas a maldade dos pensamentos é irrestrita, e o governador imaginou a traição e os objetivos românticos do Teron. Suleiman lembrou-se da noite ao lado do gato e não entendeu por que ele estava desaparecido sem Ashar. Ele não conseguiu dormir em silêncio, porque o sonho se tornou uma separação entre ele e a garota. Infelizmente, o príncipe se inclinou contra o gato sonolento e temia que um dia ela desaparecesse de repente. Suleiman sentiu medo, embora tenha sido ensinado desde a infância de que as emoções não eram um lugar no domínio. Ele mencionou o casal no amor e confusamente percebeu que sucumbiu a esse sentimento. O governador imaginou as tranças de prata de seu amor e entendeu que tudo havia mudado. Ele considerava a esperança de sem sentido, pois o Ashar prevaleceu seus pensamentos sem suspeita. Na cabeça dela, ele ecoou a voz dela e os sorrisos felizes incharam, e o príncipe não entendeu o motivo. Jogando algumas palavras indignadas, Suleiman lançou Evelyn e correu para ver a garota. Ele andou pelos corredores e, infelizmente, mencionou que teria que ir nos arredores da capital. O governador teve que visitar as cidades e representar a família real da aristocracia, mas naquela época o homem não queria deixar a capital. Atrás da porta do quarto, ele foi conhecido com uma variedade de beleza, sua roupa era incrível. Seus olhos castanhos mal impediram os segredos do príncipe, ele se afastou gravemente dela. Cada vez que Suleiman era interceptado pelo espírito e pela respiração, era necessário apenas ver o Ashar. Enquanto ele pensava se ele se apaixonou mais cedo, a mulher tocou a testa ansiosamente. O príncipe ficou envergonhado e observou que estava se sentindo bem, embora não soubesse como se comportar. Ele não encontrou um lugar depois daquela caminhada, antes que o Ashar parecia chateado. Mas na cidade ela estava sem as sombras do palácio, Suleiman gostava de descansar com ela. O jovem estava constantemente preocupado que algo ruim pudesse acontecer com o Ashar. No mercado, ele a envolveu com suas próprias mãos, dando a segurança do amor alarmante. Então Suleiman soube que seu coração poderia bater no peito a uma velocidade frenética. Ele relutantemente reconheceu que Ashar estava dando sua ganância enquanto ela tentava arrancar o marido de pensamentos. A garota observou irritantemente que seu comportamento parece muito estranho. Suleiman não teve que responder, e ela questionou por que ele suspira tanto. Então ele disse que no dia seguinte deve visitar cidades perto da capital. O príncipe pediu perdão por deixá-la no palácio. Quando ele disse que estava indo por uma semana, ouviu a tristeza em sua voz inesperadamente. Suleiman considerou sua tristeza e não sabia como percebê-lo. O príncipe sugeriu animadamente que Ashar estava apaixonado por ele mutuamente. Suas esperanças dissiparam por causa de sua falta de vontade desesperada em se tornar um gato novamente. Suleiman disse que a garota proporcionaria um descanso aconchegante e seus olhos estavam brilhando alegremente. Ashar observou que valeu a pena avisar sobre a viagem a tempo de se preparar. Ela disse brincando que esse comportamento era inaceitável, mesmo para o príncipe. O homem queria abraçá-la acima de tudo, mas tinha terrivelmente medo de que o Ashar o afaste. Ele percebeu a viagem por uma chance e gentilmente pegou a mão da garota, prometendo voltar em breve. Recordando o irmão traiçoeiro, Suleiman pensou que pediu que ela continuasse assim. Teron olhou para as flores roxas com entusiasmo, observando seu maravilhoso crescimento. O príncipe pretendia preparar muitos medicamentos e lançou várias hastes. Ele pensou em beleza que nem sempre foi criada para a morte, porque as plantas venenosas eram multifacetadas. Teron gostava das propriedades de uma flor que pode matar e curar. Um escoteiro contratado apareceu de repente pelas costas, inclinando o joelho. O príncipe estava com medo e aconselhou-se a não fazer
fazê-lo se o homem quisesse viver. O sujeito foi perdoado por seu ato, e Theron ordenou que não perdesse tempo. O homem queria informar os resultados da investigação, mas não havia. Ele disse ansiosamente que não havia informações sobre aquela mulher em nenhum arquivo. Theron perguntou a seus negócios no palácio, mas também não conseguiu descobrir. A mulher misteriosa apareceu de repente, e as pessoas não estavam interessadas em seu passado. O príncipe apertou a mão no punho, porque ele ainda aprendeu qualquer coisa. No entanto, o homem disse que os cavaleiros de Suleiman estão procurando algo no mercado. Theron considerou seu irmão mais velho inteligente, mas não queria deixar tudo sem sua participação. Ele lançou as pétalas quebradas e perguntou ao batedor sobre os atacantes. Também não havia informações sobre eles, então o príncipe ordenou que fossem mortos. Theron falou com um sorriso sobre os pensamentos das pessoas sobre a terrível morte das pessoas que ele expulsou. Ele estava interessado em olhar para ele e deu a ordem de inteligência para voltar ao trabalho. O olhar do príncipe pegou as flores roxas, que já foram mantidas por uma variedade de gatos. Ele se lembrou de um gatinho divertido e se sentiu emoção por dentro. O príncipe surpreendeu que o veneno para os humanos fosse bastante seguro para o animal. Theron tocou as flores e disse que avisaria o gato sobre o perigo da ocasião. Ele não precisava dar a ela essa decoração e muitas vezes se lembrava dela, assumindo que era inveja. No entanto, o animal lendário teve que ser morto se fosse. O príncipe não podia machucar o gato, porque ele queria protegê-la do desastre. Ele não entendeu porque estava experimentando um gato quando já havia feito tanto esforço. Além do gato, o Theron de repente teve sentimentos depois de se encontrar com um belo achar. Apertando as flores roxas do suco, o príncipe dissipou todos os pensamentos sobre isso. Ele pretendia matar a beleza para dar um golpe pesado. Theron imaginou a extensão de sua dor e desespero, esperando seu gosto. O sorriso usual do príncipe se transformou em um sorriso sinistro de loucura. Infelizmente, o gato estava sentado na cama com uma premonição de que algo aconteceria após a partida de Suleiman. Ela se lembrou de uma conversa com Aziz com desespero, e o medo tocou as cordas de sua alma. Em uma das lições, Ashar surpreendeu o padre com a questão do príncipe Theron. Ela estava interessada em que homem ele era, e Aziz disse que era o quarto príncipe do império. No entanto, a garota queria explorá-lo com mais detalhes, e o padre desdobrou o livro. Ele disse que a mãe de Prince, Roxolana, originalmente da família mais rica do continente. Theron era famoso por sua doce aparência e atenção entre as mulheres, porque ele demonstrou respeito por elas. Ashar e Aziz riram do fato de Suleiman perder seu irmão como um saudável. O príncipe deu um exemplo de Roxolana e estava ativamente envolvido em caridade. Ouvindo isso, a garota não conseguia entender seus perigos, então Aziz novamente avisou. O padre disse que todas essas histórias são uma máscara que esconde o verdadeiro terror. Ele poderia assumir o trono do sultão, desde que seu irmão não o fizesse. É por isso que Urrai foi seguido de perto às ações de Roxolana e seu filho. O padre pediu ao Ashar que fosse cuidadoso, porque a vida é sempre imprevisível. O gato confiava em travesseiros, ela estava preocupada com os pensamentos e o desejo de ver Suleiman. Ela costumava imaginar a imagem dele e não podia jogar esse nome da cabeça. O animal argumentou que ela odiava a cama vazia em apenas alguns dias. Ashar se sentiu sozinha sem ele, ela caiu impotente em desespero. O gato finalmente reconheceu seus sentimentos, porque a ausência de Suleiman os enfatizou claramente. O animal foi atormentado por pensamentos diferentes. Ela tentou, sem sucesso, persegui-los com um poema. Por causa de seu próprio desespero, o Ashar não percebeu as pessoas nas costas dela. Ela se virou para a aproximação de suas mãos, mas em vez de perigo, ela viu a empregada. Eles admiravam o gato e acariciaram suas bochechas. As mulheres substituíram Arin por algum tempo. As empregadas hesitaram, porque a namorada de Ashar poderia ser espancada por um toque extra do animal. Um deles sugeriu acariciar o gato até que ela não estava disposta. Ashar de repente pulou para essa mulher, e todos exclamaram. O animal estava satisfeito, então a empregada decidiu acariciar o bebê. Ashar notou as anormalidades da vida, porque já foi considerado um vagabundo comum. Arin zangado invadiu a sala, pegando mulheres quentes. Eles tentaram justificar seu ato, então a garota perguntou sobre isso. Todo mundo de repente apareceu coisas importantes, e as meninas riram. Ashar ficou muito feliz em ver sua irmã mais nova, então ela a conheceu com olhos felizes. Depois de cair na cama, Arin escondeu o rosto e pediu desesperadamente tudo. O animal a confortou e pensou que a garota estava com muita ciúme dos outros. A paciência de Arin brilhou,
e ela perguntou se ele poderia ser a melhor namorada de Ashar. O gato olhou para a garota que considerou sua irmã desde o primeiro encontro. Ela nunca pensou que jamais ouviria algo assim. Ashar notou a situação de Arin no palácio, porque ela era uma serva entre os servos. O animal abraçou a garota porque ela sempre se importava com ela. Arin quase explodiu em lágrimas, mas essas eram lágrimas de felicidade. A assistente especificou sua nova tarefa e foi à coleção de livros para perguntar sobre o livro. O gato foi com ela em busca de literatura, que o padre aconselhou. O silêncio prevaleceu nos corredores. O bibliotecário enviou as meninas ao estoque, porque eram livros antigos. Ashar esperou muito tempo até Arin reunir uma lista de leitura. Ela teve que dormir. De repente, foi agarrado, e os olhos coloridos estavam cheios de uma mistura de medo e surpresa. Ela reconheceu a voz do príncipe Teron e ele segurou o gato em suas mãos. Ashar estava indignado, pois esse jovem sempre parecia inesperadamente. Teron pediu desculpas por ter medo do animal e estragou seu humor. O gato manteve toda a sua força, mas o príncipe estava agradavelmente acariciando seu pescoço. Ela ficou assustada por sua dignidade por um momento, porque o Ashar tinha uma causa de insulto. O animal estava acordado e lembrou-se de que esse homem não podia confiar. O príncipe perguntou se ela não era ela mesma, mas o gato agitou seus olhos. Teron ficou indignado com o sistema de segurança que não seguiu um animal tão especial. No entanto, Ashar não estava sozinha, apenas seu assistente procurou honestamente o livro necessário. O gato foi interessante olhar para os pensamentos do príncipe, porque ele parecia muito mal para ela. Ele a pegou e pensou que se ele tivesse esse animal se estivesse no lugar de seu irmão. Teron observou que ela só protegeria Suleiman, e o gato lançou uma lágrima. O príncipe queria que o Ashar pertencesse a ele, e o animal não podia acreditar. Mudando a raiva com um sorriso diário, Teron garantiu que ele apenas brincou. O gato olhou para ele com medo, e ele não entendeu as razões de medo. Eles pareciam óbvios para ela, mas Ashar não conhecia suas intenções. O príncipe se sentiu aconchegante apenas ao lado dela, outros lugares não o agradaram. Teron parecia satisfeito com o animal e feliz por os gatos o amam. Ele pediu que ela o escolhesse na próxima vida, porque Suleiman já tem tanta felicidade. O príncipe levantou Ashar no rosto e beijou sua boca minúscula, forçando-a a morrer de surpresa. Ela olhou para ele com medo e raiva nos olhos, sentindo-se familiarizado com a dor. Além dos dedos de Tron, seu corpo estava envolvido por surtos de raios, e o pobre homem agarrou a cabeça. O príncipe estava excitado e silenciosamente observou a deterioração da condição de Ashar. Pareceu-lhe que era o fim de sua vida. Várias lembranças surgiram na memória. Lembrou-se de Suleiman com a amargura da ignorância, se eles viriam novamente. Ashar não teve tempo de contar muito, e sua alma não queria cair no esquecimento. O gato abraçou a luz fria, embora pouco antes de fazer o calor de Suleiman. A garota acordou no quarto de Teron. Ela olhou para a mão de surpresa. Seus olhos coloridos irradiavam ansiedade. Ela não encontrou um lugar. Ashar agarrou a cabeça e percebeu que havia se transformado do beijo de Teron. Ela retomou a memória do evento naquele dia, procurando uma explicação. Houve uma dor semelhante durante a reencarnação, mas o gato sentiu energia diferente. Ashar não pôde permitir que outros descobrissem que poderia virar os dois princípios. Suleiman terá problemas porque o animal lendário o fez escolhido, mas todas as circunstâncias indicaram que Teron também tinha o direito. Prince entrou na sala. Ashar pretendia deixá-lo em silêncio sobre tudo. Ele se virou para ela como um gato, mas ela pediu para levar em consideração o nome dela. Ela prometeu contar mais detalhes se Teron pediu um beijo. O príncipe concordou com ela, porque os animais, como os humanos, precisam receber permissão. Ashar lembrou como estava interessada em Maru contra a vontade dele em sua vida passada. Teron curvou a cabeça na frente da garota e pediu para perdoar seu ousado ato. Ele se perguntou se ela precisava beijar alguém para se transformar em um gato. Ashar estava um pouco confusa, então não podia responder ao príncipe. Teron percebeu porque a mulher sempre ficava no quarto de seu irmão. Recentemente, ele a notou no corpo humano, explicou tudo. A menina não sabia agir e que palavras escolher, tinha medo de ameaças. O príncipe considerou a honra da reencarnação de Ashar de seu beijo, então ele ficou feliz. A mulher ficou envergonhada e, apesar da cortesia do terror, esperou a qualquer momento. Ela pensou que ele o usaria para seus próprios propósitos, mas o príncipe parecia seguro. Ashar olhou seriamente nos olhos dele e disse que tinha um pedido para ele. Mas seu servo relatou de repente que Rocholana veio visitar o filho. Teron pediu para esperar. Mentiu que ele estava se vestindo. O príncipe tranquilizou a ansiedade da garota porque ele pretendia esconder-a de sua mãe.
Roxolana entrou na sala e cumprimentou seu filho, um sorriso tocado na boca. Posteriormente, ela observou que a cama dele estava espalhada, embora Teron não dormisse durante o dia. A mulher estreitou os olhos e suspeitava que sua garota tinha uma garota. O príncipe não achava que sua mãe estaria interessada em seu tempo livre. Roxolana só estava preocupada que seu filho pudesse cometer um erro sem pensar. Ela também queria discutir algo, mas não sabia sobre o achar atrás da porta do gabinete. A menina ouviu passagens de frases através da lacuna, mas falavam muito em silêncio. Achar imaginou a vingança da mulher com medo, porque as informações poderiam ser secretas. Com os olhos, as lágrimas estavam quietas, ela não conseguia pensar em como evitar problemas. Roxolana estava satisfeita com as notícias de seu filho, mas o avisou para não perder tempo. Teron disse que eles deveriam parar na nota, porque as paredes adoram música. A mulher dobrou as mãos e disse que sabia sobre seu envolvimento na morte de seus mercenários. O príncipe observou que ele visitaria sua mãe, porque seu coração está coberto pelo cansaço de Roxolana. Achar percebeu como alguém estava se aproximando do armário e brilhando que ela era mulher. O príncipe abriu a porta e observou uma surpresa quando a garota se espremer no canto. Ela fechou os olhos com horror, como se pudesse salvá-lo do perigo. Percebendo o terror em questão, o achar foi justificado pelo medo de premissas apertadas. O príncipe não sabia sobre a visita de sua mãe e novamente pediu para perdoá-lo por inconveniência. Ela estava feliz por não ter suspeita de ouvir, mas era perigoso. Achar agradeceu pela ajuda e estava prestes a dizer adeus, mas o príncipe não queria deixá-la ir. Ele se ofereceu para relaxar e ganhar força, mas ela o garantiu no contrário. A garota finalmente pediu para manter essa reencarnação e um segredo. Teron perguntou se o motivo não estava escondido na raiva de Suleiman, mas ela se levantou em defesa do governador, apesar de o príncipe querer abalar sua confiança. Achar disse que não queria criar problemas para as pessoas por causa de seu recurso. Se todos soubessem que duas pessoas poderiam reencarnar isso daria origem ao caos. O sorriso do príncipe desapareceu e ele concordou, levando a mão frágil da garota. Teron gentilmente tocou a pele de Achar por despedida, prometendo manter um segredo. O palácio selado era um grito alto de Arin. Ela gritou o nome de sua namorada desaparecida. A garota chorou alto e temia que ela perdesse o homem mais próximo. O gato tentou tranquilizá-la, mas Arin continuou a derramar lágrimas, lembrando-se de suposições terríveis. Olhando para o gato intacto, que atraiu a atenção em todos os sentidos, ela parou por um momento. Posteriormente, Arin abraçou o animal e novamente inundou tudo com lágrimas e emoções. O gato sofreu cuidadosamente abraços molhados e hesitou se valeu a pena compartilhar com suas aventuras. Achar não queria estragar ainda mais o relacionamento entre os irmãos, então decidiu ficar em silêncio. Nada de especial aconteceu. O inimigo de Suleiman simplesmente beijou seu amante. Achar explicou que não tinha nada de especial e continuou a imaginar a reunião.